maneira como você lida com o tempo determina a sua prosperidade. Então, quando a gente fala em prosperidade, córtex cardíaco, tem uma série de coisas que a gente pode falar, porque a grande maioria está no passado. As pessoas estão com culpa, autojulgamento, remorso, sempre acham que ansiosas, elas acham que elas não estão ainda no lugar que elas deveriam estar. Então, para mim, o que é ansiedade? Ansiedade é fome de evolução. A pessoa está sentindo que ela tem alguma coisa para fazer, que ela ainda não chegou lá, tem uma chama dentro dela falando, cara, você tem que ir, você tem que ir, você tem que ir. Eu não vejo a ansiedade como doença. Nós mapeamos o cérebro da audiência do Quinto Dia, exatamente. A gente mapeou o seu cérebro. Tinha essa sensação agora, né? Meu Deus, o que aconteceu? Se você se lembra do episódio 118, a gente entrevistou a Melissa Veloso. E ela deu a oportunidade aí pra nossa audiência se inscrever no aplicativo dela. E ela fez um mapeamento, então, de 105 pessoas que participaram aí desse experimento. E trouxe agora o resultado pra gente nesse episódio aqui, que tá sensacional. Nesse episódio também, a Mel trouxe pra gente um voucher. Então, você pode fazer, tem a oportunidade aí de fazer um mapeamento gratuito no aplicativo da Neural. Então, o voucher é dia. Você entra no aplicativo, baixa o aplicativo lá, põe esse voucher e tem a oportunidade de fazer um mapeamento cerebral aí no aplicativo dela, que é muito sensacional. Não perca essa oportunidade. Voucher dia dentro do aplicativo da Neural. Mas, viu, fica aqui que essa conversa foi muito massa. Rodrigo. Já valeu a conversa inteira isso aqui. Melissa Veloso, seja muito bem-vinda de novo aqui no podcast. Muito obrigada, Emerson. Prazer enorme estar aqui, Fernanda. Muito obrigada, Emerson. Pô, eu digo que é uma honra, né? Porque você acredita em coincidência? Aproxime mais o microfone para dizer para todo mundo se você acredita em coincidência ou não. Não acredito. Por quê? Porque eu acredito que existe vibração. Se a gente falar de córtex cardíaco, o córtex cardíaco, o que ele faz? Ele pulsa o nosso corpo inteiro, né? Não é só o sangue, ele pulsa. Você encontra o pulsar do coração no cérebro. Então, você emite uma vibração. E essa vibração atrai coisas. Então, para mim, a coincidência é uma atração que você realiza. Uhum. Eu digo isso porque a gente se conheceu no episódio 118, não havíamos conversado antes, fizemos aquele bate-papo que foi super legal. As pessoas, aliás, baixaram o aplicativo, fizeram os testes. Eu quero que você conte qual foi o resultado. Muito legal. E depois, você aplicou a bússola em mim. Foi, acho que foram 6 encontros, até porque eu falo pra caramba e a gente gosta de bater um papo. Você imagina, ela ia fazendo um teste e falando, mas eu quero saber, como é que funciona esse negócio, isso aqui e tal. E eu achei sensacional a bússola e disse, cara, eu quero investir, né? A personal do cérebro, eu falei, pô, vamos embora comigo esse ano e tal. Então eu curti demais isso e eu te perguntei de coincidência porque eu falei, cara, por que isso aconteceu? Então, Emerson, eu quero te dizer que para mim também é um enorme prazer, né, ter mapeado o seu cérebro por causa da sua fome de evolução. E quando você me pergunta coisas, você me instiga muito. E isso me faz evoluir, porque isso liga com outra coisa, que liga com outra coisa. Então, eu gosto de gente que me ajuda a evoluir, que me traz desafios que eu ainda não tinha pensado. Uhum. E você tem muita fome, você não passa pela bússola de um jeito só como passivo. Você participou de cada pedacinho, então foi muito prazeroso para mim também. Legal. Então, eu não acredito em coincidência, eu acho que a gente se atraiu. Pois é, né? Que legal isso, né? Eu falei pra Fer isso. A Fer, a carreira fez um teste completo em todo mundo usando aquele método da Solids. Uhum. E eu te disse isso também. Sim. E quando o resultado final da Solids veio, né? E eu falei, cara, impressionante. Ano passado fiz a bússola com a Melissa. E eu tô vendo exatamente o que eu já me propus a fazer, né? De todos os exercícios que a gente tá trabalhando. E você me trouxe um outro questionamento interessante. Mas será que você, com a consciência que você teve, você não realmente respondeu indo para isso? E eu digo, eu acho que sim. Porque eu quero melhorar a minha liderança sobre tais aspectos, eu quero caminhar para cá, eu quero ser mais reservado. Então, quando eu olhei para aquilo, eu falei, o Emerson ainda faz algumas coisas assim, mas eu já quero fazer essa mudança de direção, faz parte dessa maturidade, então faz muito sentido. Eu acho que eu fui pro teste da Solids com consciência do que eu quero e não quero ser, sabe? E foi muito legal, porque você teve um resultado muito rápido.
Você saiu da teoria e foi para a prática muito rápido. Ao longo da bússola, você já foi tomando decisões dentro de você que já foi tanto na vida pessoal como na vida profissional. E é muito legal quando vocês já traduzem em ação, porque a teoria é um livro fechado. O conhecimento, ele é empírico. O aprendizado, ele é empírico. Se você não coloca em prática, você não aprendeu. Né? Porque ali no aprendizado você fala, peraí, tô fazendo isso, Emerson, ajusta aqui, ajusta ali que vai ficar mais legal. E aí você vai calculando, trocando a roda do carro em movimento, que é uma coisa muito legal. Aí ele me trouxe de volta. Muitas mudanças, né? Ele ficou mais inteligente, Fê. Ele ficou mais inteligente. Ele perdoou, né? Nossa, mano. Tá vendo? Olha como é essa história. Tipo, a Fer pede pra sair e eu sou o vilão. Tá vendo? Não falei isso. Isso é uma leitura sua disso. Agora você vai fazer uma investigação. Sai daqui, tio. Não, eu só falei que você aprendeu coisas, botou em prática. Uma delas, inclusive, foi me chamar pra almoçar e perguntar se eu queria voltar. Me passar a bucha. Mas literalmente, hoje foi a Mel que me passou a bucha. Mas... Depois você taga essa bucha que resolve pra gente, né? Melissa, mas então conta pra gente como é que foram os resultados. Porque o episódio... se você tá ouvindo agora... Quem é a Melissa Veloso, né? O episódio 118 que nós temos aqui no Quinto Dia foi uma conversa incrível, assim. Muita gente ficou encantada. Sabe, falou assim, cara, que privilégio. A Gi que entrou pra trabalhar com a gente, falou, cara, eu já ouvi esse episódio várias vezes. E ela não tava com a gente, começou esse ano e ela contou, cara, esse episódio foi, incrível. Porque esse é o grande lance. As pessoas querem alta performance, elas acham que já tem que partir, mas elas estão subutilizadas. Isso foi uma outra coisa que você me contou. A Alice já contou e eu também percebi depois. Então, eu acho que a gente tem muita coisa que a gente não faz nem o mínimo que poderia e já tá querendo, eu quero ter alta performance, eu quero... Então, vamos dar passos, vamos voltar um pouquinho aí. Acho que a gente vive... Eu ouvi uma frase essa semana que acho que tem muita conexão com isso, que a gente vive ainda essa era do know-how. Know-how, know-how, know-how. A gente devia dar um passo pra trás e pensar em know-why primeiro, né? Tipo, não saber fazer, mas por que fazer? Por quê? Saber por quê, né? Qual que é a motivação? Tem muita inteligência nisso, né? Tem muita inteligência. Conta o que você viu. E se você quiser fazer um comentário também sobre isso. Então, foi muito legal, porque isso eu escutei também. As pessoas escutaram o episódio muitas vezes e elas voltavam para mim e falavam, você estava falando de mim. Então, o que foi gostoso é que as pessoas se identificaram. E essa identificação é a coisa mais gostosa, porque a gente não está enxergando as pessoas que estão em casa, e se as pessoas que estão trabalhando, que estão nos escutando no podcast, dirigindo e tal. E é muito legal quando a gente acessa o coração delas. Fala, tá falando de mim, olha, me identifiquei com isso. Então, isso é muito legal. Quando a gente convidou as pessoas, e a Fê tá falando em saber o porquê que a gente faz tudo, que é não ser levado. E aqui a gente vai falar isso aqui. Quando a gente fala de não ser levado, é a flexibilidade. A flexibilidade do brasileiro, ela é muito ampla. O que é flexibilidade? Eu me adapto demais. Eu estou voltada para o mundo externo e não estou voltada para o mundo interno. Eu preciso estar voltada para o mundo externo e para o mundo interno, para que eu valide. Isso a gente falou no episódio 118, que o Emerson me dá uma dica, a Fernanda me dá uma dica. Será que isso cabe? Mas, deu super certo com a Fernanda. Olha, ela me deu... Mas, cara, eu acho que eu tenho que fazer um determinado ajuste. Eu faço esse ajuste e aí eu realizo na minha vida. Quando eu só compro referências externas, eu vou lendo 30 livros por mês. Isso vai me desorientando ao invés de me orientando. Porque eu não digeri isso e coloquei da minha forma na minha vida. O brasileiro é muito flexível. E a gente tem fácil adaptabilidade. A gente precisa ter mais e autonomia, para que a gente não seja levado. A Lucilena, que é a professora de filosofia, fala, né, que a gente entrevistou, inclusive, fala, né, quanto mais dentro, mais fora, né? Sim. Então, assim, se você quer ter um padrão de comportamento, se você quer responder de alguma forma específica, em situações específicas, você precisa ter isso dentro de você, antes de ter só como um parâmetro, um repertório. É muito doido. Eu pensei muito sobre isso, lembra? Você falou, cara, segura, velho. Para de ler esse livro aí. Para de ler esses livros, né? Volta um pouco. Já tem muita informação. E olho para a nossa cultura. O brasileiro está sem identidade. Né? O brasileiro é um povo também bem idólatra. Idólatra no sentido, cara, o Ayrton Senna era o ídolo e trazia. E depois você tem um outro...
o brasileiro, quando ele perde essas figuras, parece que ele fica aberto deixa os americanos trazerem o que a gente tem que comer aqui agora, deixa o outro país dizer, e aí você acaba perdendo essa identidade. O que é ser brasileiro? E eu escutei de um português que já veio aqui no podcast também, ele falou, cara, vocês foram colonizados, invadidos, e aí vocês têm referência de muita gente, de toda, então não tem uma história. Sabe, não é milenar. Você vai pra Suíça, você vai pra Portugal, você vai pra Espanha, você carrega uma história, cara, é muito, muito, muito mais antiga. E aí a gente não tem. E aí traduz um pouco nessa flexibilidade que você mapeia, que você fala, isso é um problema. Esse é um problema. Isso é um problema. No Oriente, né? Fala assim, a sabedoria oriental e tal. É tipo, os caras têm uma cultura, uma tradição milenar. Tipo, eles fazem como eles fazem e pensam sobre como eles fazem. Então, eu acho tudo isso muito bonito. Só que a gente não pode justificar dessa forma. Uhum. Cara, eu tenho cérebro, eu sou genial. E eu não posso, porque eu vivo no Brasil, eu não tenho identidade. Então estamos fadados. Não, seja seu melhor exemplo. Uhum. Entende? Seja quem você quer ser. Ah, mas você tem capacidade. Você tem um cérebro, cara. Você tem capacidade. Quando que a gente fala que a gente está subutilizado? Vamos falar da coisa mais básica. Você é canhoto ou você é destra? Sou destra. E você? Destro. Quanto tempo faz que vocês escrevem com a mão direita? Ixi. Desde sempre. Nem sei se eu era pra ser canhota ou se me ensinaram só a ser destra. Isso é meio estranho, né? Talvez você escreve com a mão errada, é isso que tá bloqueando algumas coisas. Não escreve, né? É um amor, é uma coisa incrível. Então, quando a gente fala, tá falando de córtex motor, que é a maneira como eu expresso as minhas ideias, as minhas emoções, o meu limite. Olha, Fernanda, não pisa no meu pé, cara, tá doendo. Emerson, não gosto quando você faz isso, Quando eu não consigo expressar as coisas que estão no meu mundo interno, se a via motora só tá do lado esquerdo, que tudo é contralateral, e o direito está subutilizado, aí a gente já está falando de forma muito simples o quanto a gente está subutilizado. Uhum. O correto é a gente estimular os dois hemisférios iguais. E ainda integrar os dois hemisférios, que é isso que a gente faz na neural. Por quê? Você não está inteiro, você só tem dois hemisférios. Por que você tem que ter dominância de um? Uhum. Então, estamos, sim, subutilizados. Temos muito para descobrir sobre nós, sobre a nossa capacidade. E a gente tem que tomar cuidado com justificativas. Uhum. Ai, quando eu era pequena, minha mãe fez, meu pai... Cara, todo mundo muleta, tem né, história triste para contar. Você tem Até história triste para ponto. contar? Você tem história tempo aí. Eu tenho história triste para contar. Se a gente começar aqui com história triste, todo mundo tem justificativa. E isso é uma forma de, então eu justifiquei, então tudo bem eu ficar aqui onde está. Cara, para. É que uma coisa qual que é o limite do autoconhecimento de eu entender? Ah, beleza, então aconteceu isso na minha infância, eu fiz essa leitura, qual que é o momento em que eu paro e falo assim, não, beleza, aconteceu, daqui pra frente é diferente. Eu acho que falta também isso, assim, né, do tipo de não virar uma muleta, o que a gente tem de Eu acho que conhecimento. Aconteceram coisas com você, aconteceram coisas com você, aconteceram coisas comigo. O que aconteceu, teve coisas boas, é o que você vai fazer com o que aconteceu com você. Uhum. Então, tem pessoas que o tal do copo meio cheio... Se você soubesse a capacidade que você tem, quanto o seu órgão é genial, você jamais se justificaria. Mas sabe o que é? Cara, aconteceu assim, vamos em frente, vamos fazer disso uma limonada. Quando a gente fala de missão, e aí eu já estou desvirtuando, você me deu uma orientação aqui, eu estou desvirtuando completamente, como desobediente, do jeito que eu sou. Quando a gente fala de missão, você percebe que algumas pessoas, elas escolhem tirar aquela da dificuldade que ela teve, ela tem um diferencial de conhecimento e essa dificuldade que vai fazer ela dar um upgrade, criar um produto, criar um método completamente diferenciado. Foi aquela situação de adversidade. Eu tô querendo que as pessoas sejam resilientes, que elas sofram, eu não tô querendo isso. Eu só tô querendo dizer que se você soubesse a capacidade que você tem, os desafios seriam mais fáceis de atravessar. É só isso que eu tô falando. Eu não tô falando que é gostoso passar por desafio. Mas eu sei o quanto o ser humano, se tiver tudo bem, tudo gostoso, a gente não cresce. É aquela coisa do suco de laranja, né? Você vai fazer um suco de laranja, você tem que espremer a laranja e tal, tem um bagaço e tem um suco. Às vezes a gente fica só querendo carregar o bagaço, né? Não toma o suco. Sim. Então a gente fica só pensando, nossa, olha quanta laranja eu espremi. Olha quanto bagaço eu tenho aqui, olha quanto... Você não tomou o suco, cara. Tanto faz quanto você tem de laranja, de bagaço, Toma o suco.
E o que eu acho, às vezes, em alguns casos, não todos, mas o que eu acho mais surpreendente é que quando eu vou dar a devolutiva da bússola, e o Emerson conhece muito bem como eu dou a devolutiva da bússola, eu puxo a orelha se precisar puxar, eu mostro onde não está certo, e eu convido e mostro para a pessoa onde está certo, que ali ela tem recurso para resolver o que não está tão equilibrado assim. Tem uma série de pessoas que eu tenho que convencer que ela é muito inteligente. Ela fala, não, mas... já aconteceu um caso da pessoa falar para mim, não, mas eu achei que você fosse falar que eu não sou tão inteligente assim, que eu tenho alguma dificuldade. Cara, você não tem dificuldade nenhuma, olha, você teve diferencial aqui, você teve diferencial. Nossa, essa pessoa eu não conheço. Falei, então eu vou te apresentar. Ó, essa é você, olha lá no espelho, essa é você. Então, ao mesmo tempo, as pessoas não conseguem evidenciar o quanto elas são capazes. Uhum. Sabe uma coisa, eu passei por essa questão de memória, você está falando, e eu quero que você entre no relatório, mas é legal. Esse bate-papo é legal porque a gente vai construindo dessa forma, né? Eu tava dizendo pra Melissa, né? Cara, minha memória não tá legal e tal. Depois do Covid eu acho que eu fiquei assim e tal. E ela começa a investigar excesso de informação. Cara, você tá querendo saber todas as coisas todo o tempo. E aí nessa investigação final... E agora eu até me perdi no que eu... A priorização é a procrastinação que deu certo. É isso que você está querendo falar. Exatamente, cara. Então, isso é interessante. A bússola me fez enxergar isso. A gente fez um teste na bússola que é bem legal, que a gente tem que fazer uma série de cálculos dentro da pirâmide. Eu tenho que somar um... Essa você ia pirar. Eu ia fazer, mas agora acho que eu não vou. Mas o lance é o seguinte, ela tem 2 números e a partir deles você vai fazendo as somas. E depois que você faz a soma até o topo da pirâmide, todos os números se apagam e você tem que dizer todos os números que você colocou em cada um dos quadradinhos. Cara, é muito maneiro isso aí. No primeiro, né? Lembra? Eu entrei nessa parada. Cara, você faz os cálculos, pode apagar a pirâmide. Quando apagou, eu esqueci. Ela falou, não, você não esqueceu. Pode investigar essa parada, dói, faz a cabeça doer. Tipo, aí você começa, número tal. No que você fez 3, reconstrói o cálculo na tua cabeça, se você não lembra. Você reconstrói, demoramos, sei lá, 1 minuto e pouquinho. Depois do segundo, você demora 58 segundos, 40 e tantos segundos. E esse é o grande lance do treino do cérebro que... cara, você começa a dar mensagem para ele, faz essa parada, ele começa é muito rápido. Equilíbrio. Isso, ele é muito rápido. E essa é uma parada da terapia que eu curti. E é por isso que é legal chamar de personal, e eu entendi, porque a Melissa não só faz algumas investigações do ponto de vista psíquico, assim, também acho que não dá pra excluir, né? Ela falou assim, cara, você vai ficar em pé em cima de um pé só. Beleza, fiquei, calculou o outro. Aí, de repente, ela falou assim, agora volta pro outro pé, tá? Conta até tal e fecha os olhos. Quando eu fechei os olhos, eu não fiquei 2 segundos em cima do pé. E eu falei, pô, eu ficava! Fui fechar os olhos, aí ela falou, cara, você usa a sua visão pra tudo. Começa agora a fazer essas coisas que você faz sem utilizar esse sentido. E você vai ver que você vai dar uma dinâmica diferente. Cara, aquilo foi incrível pra mim. Tanto é que eu pratico o equilíbrio até hoje. Eu paro, e meu moleque, o Ben, né? Fala, filho, vamos lá. Pé só, fecha o olho agora. Cara, é impressionante, cara. Vamos mais um pouquinho. 15, 18 segundos. Você fala, o que acontece, né? Então, essa união do corpo. E você começou falando do córtex cardíaco. Elas estão... um negócio muito legal de estudar. É uma harmonia gigante, cara. Gigante. E você sabe, a gente conversou e tinha coisas que eu falei, cara, isso aqui eu acho muito místico. Nem veio pro meu lado. E a gente falava uma real, assim. Mas eu começo a olhar para algumas coisas do comportamento do corpo e elas são extremamente fundamentais. Não à toa, né? Você vê a galera falando, por que você faz exercício hoje? Acorda às 5 da manhã e faz exercício. Cara, porque essa maquininha é um conjunto, velho. Se você tem uma vida sedentária, se alimentando de coisas que são porcaria, não adianta querer alta performance do teu cérebro, porque ele não tem como te entregar isso, cara. Não tem. Você estava falando da memória. O que eu acho que você estava querendo lembrar é foi isso, eu lembrei. Esse ponto que você estava querendo... Você tinha uma visão de você, uma percepção de você, que a gente entra em autoconhecimento. Para mim, autoconhecimento é saber o que você tem em equilíbrio, saber o que você está demais e saber o que você está faltando. E você conseguir levar isso, ir treinando, porque a vida é dinâmica. Daqui a pouco a vida mudou, mas você já sabe onde mora o equilíbrio. Então, fica muito mais fácil você diagnosticar. Agora eu preciso tomar cuidado com isso. Isso aqui eu preciso olhar melhor minhas finanças. Isso aqui eu estou gastando demais, preciso puxar o freio de mão. Você vai percebendo, porque aí você aprende onde está o equilíbrio. E o quanto, Emerson, você tinha uma
visão de você, um autoconhecimento, e não era verdade. Era verdade, mas porque você estava sobrecarregado, falando, alivia esse negócio aí, porque não cabe tanta coisa. Você não está usando, você não vai lembrar. Ah, mas é porque eu não lembro a atriz de um filme que eu assisti há muito tempo atrás. Você não vai lembrar. O cérebro joga fora tudo que você não utiliza, porque ele vai proteger a quantidade de energia e de espaço. Então, você não vai ficar guardando para sempre, a não ser que você use. Então, você não tem problema de memória nenhum. Aproveitando o gancho, porque a gente vai juntando uma coisa com a outra, queria contar um caso aqui de Alzheimer que foi muito legal, muito interessante, que uma pessoa, um aluno, me procurou falando, Melissa, eu tô com problema de memória. E eu olhei e falei, igual eu falei pra você, não, você não tá com problema de memória. Você tá legal. Ó, vou fazer o teste de novo. Fazer o teste de novo. Cara, você não tem problema de memória, tá bom? Não tem. A gente precisa investigar, ver o que tá acontecendo. E horas... Tá ruim? Desculpa. E horas, daí depois, ao longo das dinâmicas, horas ele tinha memória, horas ele não tinha. E o cérebro, gente, ele é um padrão. Ele não tem uma coisa que acontece e não acontece. Acontece e não... Tem alguma coisa interferindo. As aulas da Neural, quando eram presenciais, elas eram bem puxadas, assim. Faz isso, vai para equilíbrio, quica a bola, pega uma raquete, volta, faz esse exercício cognitivo. Era muito dinâmica. No final de uma hora, os alunos, tem alguns que estavam exaustos. E o Emerson sabe que eu falo para as pessoas bocejarem. Olha, boceja porque seu cérebro está precisando de oxigênio. Aqui não é falta de educação. Se tiver vontade de bocejar, boceja que o seu cérebro está pedindo mais oxigênio. E no final tinha um colchão na minha sala. Esse aluno, eu sempre dava 5 minutos, falava, vai lá no colchão, descansa um pouco para você voltar ao trabalho. E as pessoas, elas deitavam no colchão, mesmo que fosse 5 minutos, elas apagavam. E ele teve uma apneia severa, assim, ele apagou e ele começou a ter uma apneia. Eu comecei a contar, eu falei, sua apneia teve 7 segundos, cara, isso é um pouco esquisito, a gente precisa ir num neuro. Aí, indiquei um neuro muito, muito, muito perspicaz, e esse neuro deixou claro, vamos fazer polissonografia para ver como está seu sono. Ele, por causa da apneia noturna, ele ficava sem oxigênio no cérebro. Vai matando os céus. Isso estava provocando um Alzheimer precoce, porque ele tinha 50 anos. Resumindo, como ele gostava de dormir de barriga para cima, investigando, como ele gostava de dormir de barriga para cima, olha, pergunta para sua esposa se você ronca. Eu ronco muito, mas é por causa da apneia, não era... Ele dormia de barriga para cima, a mandíbula dele escorregava, fechava a glote, ele não conseguia respirar, até a hora que o organismo não conseguia, ele soltava. Aí ele foi num dentista, fez um aparelho e nunca mais teve problema de memória. Que doido, né, cara? Então, assim, quando a gente acredita que tudo tem uma saída, você acaba enxergando coisas que provavelmente ele ia, da maneira como ele estava indo, ele nem sabia que ele roncava. Que a esposa dele tinha um sono muito pesado. Então, ele nem sabia que ele tinha apneia noturna, nada. E foi... Se morresse à noite, a mulher só de manhã acordava. Só. Eita. Sono pesado, assim, porque realmente o ronco dele... Aí ele foi numa viagem com amigos e nessa viagem as pessoas falaram, cara, não dá. Sou teu brother, você vai dormir lá. E a sinceridade é uma coisa muito engraçada, que é outro ponto, né? Por que as pessoas mentem? Por que as pessoas mentem? Porque eu concordo que poderia ser uns amigos que falam, porra, não dá. Acabava a viagem e os caras avisavam entre outros. Mano, não chama mais esse cara pra viajar com a gente. Puta, mas não fala pra ele. Pois é, mas alguém chegou, velho, antes de... Não dá, velho. Que é a amizade feminina, né? Amizade feminina, não, tá linda. Ele chega pra amiga, não tá linda. Porque não pode falar o quanto a gente tem dificuldade em lidar com a verdade. O quanto a gente vive num mundo que tem muita maquiagem. Por exemplo, Emerson, por que eu parei de pintar o meu cabelo? Né? Ele é natural hoje. Bom, eu ia te perguntar isso sem dó, tá? Você disse pra eu ser um cara mais áspero. Pergunta, então por que você não pinta seu cabelo? Isso aí, por que, cara? Você tá falando de longevidade, né? Por que você não faz o que a grande maioria faz, que é disfarçar? Eu não quero parecer, eu quero ser. Eu não quero maquiar, até porque eu faço uma série de coisas, moro na natureza, respiro ar puro.
como que eu vou saber o que deu certo se eu ficar maquiando, se eu colocar coisas que disfarcem e me tragam uma jovialidade que, na verdade, eu não tenho. Eu gosto da verdade. Eu não vou dizer que ela não me machuca. Eu não vou dizer que eu não choro. Eu não vou dizer que ela é dura de vez em quando. Mas eu gosto da verdade, porque a palavra sincera, para os gregos, sincera é aqueles vasos puros, preciosos. Eles são vasos sem cera. Então, o sincero veio daí, sem cera, sem maquiagem, sem disfarce. E eu acho que não dá certo se eu maquiar, se eu disfarçar, como que eu vou ser inteligente de realizar boas escolhas? Se a gente falou no episódio 118 que realizar escolhas, ser inteligente é saber realizar escolhas. Se eu não tiver clareza do que é bom e do que é ruim, porque quando você disfarça o que não está bonito, você também disfarça o que é demais, o que é bonito, o que é... E aí a gente vive numa vida cheia de disfarces que eu não acho que é uma boa escolha. Cada um sabe o que faz com a sua vida. Eu, Melissa, prefiro ter 52 anos, ter meu cabelo natural e ir observando se as coisas que eu estou fazendo estão dando certo. Eu estou conseguindo segurar a minha longevidade? Eu estou conseguindo segurar a minha juventude? Então, está dando certo. Quanto que eu estou conseguindo? Se eu maquiar, eu vou perder esse marcador. Então, eu vejo as pessoas com dificuldade de lidar com a verdade porque ela realmente dói, ela exige que você seja muito valente. Então, é difícil. Você ir num grupo de amigos, se coloca no lugar do cara. Você vai num grupo de amigos. Cara, eu ia morrer de vergonha. Morrer não, né? Eu ia ficar com muita vergonha. Você vai lá, a pessoa fala, cara, não dá pra você voltar na viagem. Você pode passar o dia e tal, mas... Meu, você expulsou todo mundo. Não come muito no almoço. Não faz a cesta, esquece a cesta. Imagina a situação constrangedora. Mas foi isso que ele entendeu o que eu tinha falado, tem alguma coisa errada. Aí ele foi ao médico e aí ele descobriu que ele estava com Alzheimer precoce provocado. E eu, mesmo estudando neurologia, neurociência médica, eu não sabia que o Alzheimer poderia ser provocado com a apneia noturna. Isso é uma coisa que você tem que falar com o seu esposo, com a sua esposa. Se você está roncando, é importante fazer uma investigação. Porque se essa apneia for severa, você corre o risco aí de começar a ter lapsos de memória. Então, ele conseguiu em tempo, mas podia se tornar irreversível. Cara, que legal isso. Conta um pouquinho do mapeamento. Vamos lá. Porque eu tenho outras coisas para te dizer, mas enfim, a gente não pode cortar. Fale do mapeamento agora. Vamos lá. Quantas pessoas baixaram? Quer dizer, tem gente que baixa às vezes no caminho, mas quem realmente fez o teste até o fim? Foram 105 pessoas que participaram. 105. Cara, que legal isso. Foi muito legal. Muita gente entrou em contato. As pessoas, elas não só participaram do aplicativo, mas... Uma boa parte eu conversei com elas em reunião online, porque elas queriam saber mais, então eu marquei com as pessoas. Foi realmente uma resposta, para mim, muito surpreendente. Então, agradeço todos que participaram, foi muito gostoso mesmo estar com todos vocês. Então, vamos lá, a gente fez um mapeamento pequeno, tá? De 3 itens, tomada de decisão, amplitude de visão, resiliência e as pessoas que eu mapeei, que foram 11 pessoas, eu olhei como estava a flexibilidade, porque a flexibilidade eu preciso ver para entender melhor isso aqui. Então, o que eu gostaria de ler para vocês, essas pessoas, o que está acontecendo? Por exemplo... Se quiser colocar na tela alguma coisa depois, fica à vontade, é só avisar o Rodrigo. Faço? Não é só avisa o Rodrigo, ele coloca para você. Então, vamos lá, Rodrigo. Vamos colocar amplitude de visão. É isso aí. Isso. Como? Se quiser colocar em visão estendida. Lógico. Sim. Vamos lá. Então, a amplitude de visão. 36% tiveram resultado próspero de amplitude de visão. O que é amplitude de visão? A gente não falou de hemisfério esquerdo e direito? A amplitude de visão mora no hemisfério direito quando ele se conecta com o hemisfério esquerdo. Se eu não tenho hemisfério direito estimulado, e a grande maioria de nós não tem, quem tem hemisfério direito estimulado, músicos, eles têm uma boa parcela de hemisfério direito e eles são mais suscetíveis à depressão, certo? Porque o hemisfério direito, se você não tem o esquerdo para te dar dado de realidade, você fica muito exagerado, digamos assim, tá? Você sente as coisas de forma muito exagerada.
Então, 36% das pessoas que a gente... Dessas 105, 36 pessoas apresentaram uma amplitude de visão próspera. 52% tiveram dificuldade. Então, não tiveram amplitude de visão. E 12% não responderam. A amplitude de visão, ela serve para quê? Isso eu te perguntar agora, velho. Puxa, vou ficar mais quieta, viu, Emerson? Não, faça, porque as pessoas querem prática às vezes, isso aí. né? Fala assim, cara, me explica na prática isso. É isso aí. O que é amplitude de visão? É você estar numa situação, vamos supor, você está numa situação delicada na empresa, uma situação você não está conseguindo resolver, uma certa situação com o cliente. Você precisa de amplitude de visão para você encontrar outras saídas que não são aquelas que você conhece. Você precisa de amplitude de visão porque mais para frente você olha e você quer abrir um novo negócio. E você quer olhar o que está acontecendo, qual é o nicho de mercado, o que o mercado está precisando que ainda não tem. Se você não tiver amplitude de visão, você faz a mesma coisa que todo mundo está fazendo. Então, aqui, a grande pergunta, que eu gosto muito dessa pergunta é, quando você quer fazer um novo negócio, quando você quer ter uma melhor resposta, o que ninguém está fazendo? O que você ainda não fez? Para você conseguir ampliar, porque aí, inteligência é você saber realizar escolhas. Só que se você tiver poucas possibilidades, você tem 3 possibilidades, e você sempre responder por essas 3 possibilidades, você vai ter mais ou menos a mesma resposta. Agora, se você tiver mais amplitude, você vai ter 10 possibilidades. Isso te traz uma condição muito maior de adequar. Essa resposta aqui, vou usar isso aqui. Essa aqui, Fê, vou usar isso aqui. Com o Emerson, essa aqui é que vai motivar ele. Então, é assim que eu vou conseguindo ter habilidade. Ô, Melissa, aí vamos só num ponto. Essa amostra, ela tá muito contaminada de... Vou dizer, contaminada, assim, ela tem RH pra caramba aí dentro, que é o público. Exato. Se fosse um público de designers, provavelmente a gente já teria, porque eles gostam de trabalhar com o desvio padrão, eles gostam, eu digo designer agora, não pensa só um publicitário, não. Essa galera que gosta de criar. Não é o designer gráfico também. Que gosta de criar as coisas, assim, extrema criatividade e tal. Então, provavelmente, a amplitude de visão deles é muito mais aguçada do que esse público Provavelmente. Porque a profissão treina nosso cérebro. E o problema é que ela automatiza. Então, se você tem amplitude de visão treinada, você consegue encontrar saídas no seu relacionamento, você consegue, às vezes, fazer uma piadinha que vai deixar aquela situação delicada um pouquinho mais fácil. Então, não conheço ninguém assim. O problema é quando é o excesso de piada, né? Você fala assim, agora não cabe mais a piada. Resumindo, a amplitude de visão é abre os olhos. Tenha noção de que não sempre a piada cabe. Então, é isso mesmo. A profissão, ela nos treina. Porque é o que a gente faz muito. Então, nosso cérebro fica... E isso pode comprometer relacionamento. Porque aí eu não tenho amplitude de visão para lidar com aquela situação. Eu sempre respondo da mesma forma, do mesmo jeito. E às vezes isso vai ficando muito chato no relacionamento. Você quer ir para frente, a pessoa tá ali ainda fazendo a mesma coisa do mesmo jeito. Então pode incomodar, pode atrapalhar, sim. E 12% não responderam. Coloquei aqui como é. Outra coisa que a gente olhou foi a resiliência. Vamos lá. Outra coisa que a gente olhou foi a resiliência. Então, a resiliência, o que é? Você se refazer diante de uma adversidade. A resiliência, ela foi emprestada da indústria, é um termo que foi emprestado. Então, uma almofada resiliente, você senta nela, ela afunda, quando você sai, ela volta imediatamente Enverga, mas não quebra. Exato. Enverga, mas não quebra. A resiliência... ela é um marcador muito importante porque ela traz junto autoconfiança, coragem. Então, ela é um marcador para a gente olhar com muito cuidado. E ela é uma junção entre o córtex pré-frontal e a ínsula. Enfim, para a gente poder ver 2 lugares do cérebro. A resiliência, as pessoas tiveram 26% acima do esperado. Isso é uma taxa muito alta. O que quer dizer isso? As pessoas, elas... tem uma capinha de super-herói. Elas compram o problema dos outros. Elas se sentem responsáveis pela empresa. Isso pode prejudicar, porque o RH, ele cuida de todo mundo, ele acaba não cuidando dele. Ele não consegue fazer propaganda de si. E isso foi algo que eu vi, com uma certa frequência. Do jeito que eu olhava, isso é um marcador importante. Ele está sempre servindo. Ele não consegue... defender o lado dele, ele não consegue fazer propaganda do que ele já fez. Então, e aqui tem uma coisa pra gente melhorar como RH, tá? Resiliência em equilíbrio 17. Cara, isso é muito legal, porque você vai ter um episódio, já estamos combinados aqui, você, Mara e Marisa,
que também trabalham a questão de comunicação consciente daquele livro lá. Eu acho que vai ser incrível, porque a gente quer tocar nessa ferida, tá? Então da você resiliência. Que ou do RH. Do RH ser o cuidador, mas não olhar, não ser um bom propagandista, não conseguir se vender muito bem e tudo mais. Porque essa é uma dor realmente. O teste mostra e a gente vê, isso é muito claro, sabe? Ele pisa em ovos, ele dá o sangue, ele faz o melhor dele e ele não consegue ainda se sentir reconhecido por ele mesmo. Ele acha que ele fez pouco. Então, isso é muito comum. A pessoa vem e fala, não estou fazendo tanto. Não, olha, você está carregando um piano aí. Não, é só a partitura. Eu posso fazer mais, eu posso fazer mais. E as pessoas estão sobrecarregadas. Então, foi isso que eu vi. Muito sobrecarregadas. Equilíbrio, 17% está em equilíbrio, isso é muito bom, tá? Porque 17% equilíbrio está entendendo, está sabendo falar não. Olha, eu aguento, isso aqui eu não aguento, isso aqui eu não vou fazer. Então, puxa, tem 17% que está saudável nesse quesito. E 46% abaixo do esperado, não são resilientes. Então, são aquelas pessoas que tomam porrada e não conseguem se refazer. Então, elas vão ficando ressentidas, elas vão oferecendo menos para a empresa do que elas poderiam oferecer, porque elas estão com o freio de mão puxado. O que é a não resiliência? Acaba ficando com pouca ousadia, porque se eu não consigo lidar com a diversidade, é melhor eu falar o que todo mundo está querendo ouvir e não me arriscar, porque assim eu não escuto e aí eu não tenho que me refazer. Então aqui tem uma fragilidade da RH bem aparente, tá? Aqui a gente precisa cuidar desse povo, eles estão sofrendo. Então vamos lá. Outro quesito é tomada de decisão, que daqui a pouco a gente fala de tudo junto. Então, 58% toma decisão. Então, aqui encaixa com... Ele está tomando a decisão, mas ele está tomando a decisão, vocês vão ver na flexibilidade, com o que esperam dele. Entende? Com base no que ele acredita. Exato. Porque a resiliência dele tá baixa, se a gente pensar no grupo como um todo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai puxar o freio de mão e ele vai meio que dançar a música que todo mundo está tocando. Camaleão, porque é isso aí, porque assim ele pode ficar mais protegido. 31% tiveram dificuldade na tomada de decisão e 11% pessoas não responderam. 11% ali, né? 11%. E olha só, aqui a gente olha a tomada de decisão, a gente junta com a flexibilidade, 91% está se baseando externamente, está comprando referência externa, está esperando o que os outros querem para ele realizar. Ele realiza, tá? Ele está lá para realizar, ele está com a manga puxada, ele está guerreiro, mas ele está como um servil. Ele não está como a autonomia está faltando. Só 9% está se baseando no mundo interno, está tomando decisão, falando, não, peraí, eu vou para cá, ó, aquele gestor ali, ele não está vendo isso, eu estou vendo que eu tenho amplitude de visão, eu estou vendo, ó, eu vou... E tomar espaço, o RH, assim, se a gente, no frigir dos ovos, ele não está tomando espaço. E aí eu fiz a bússola das pessoas que eu mapeei, todas as pessoas, não só de RH, todas as pessoas que vieram, né, do Carreira Miller, que não tem só do RH, tá? Mas, então, o primeiro número diz respeito ao que a pessoa acha que ela é. E o segundo número é o que o cérebro respondeu. Vou fazer só um adendo. Se você está ouvindo aí no Spotify, nas plataformas de streaming de áudio, pausa aí, termina de fazer o que você está fazendo, mas põe um alarme aí para lembrar de voltar lá no YouTube, lá para ver a tela, para conseguir acompanhar direitinho o que a gente está conversando aqui. E fazendo mais um parênteses, a gente explicou cada parte do cérebro no outro, então não vou explicar novamente. Então aqui o córtex pré-frontal, a pessoa, é a tomada de decisão. Então eles acham que eles estão com 57%, mas eles estão com 30%. Então a tomada de decisão está muito aquém do que realmente essas pessoas acham que elas estão tomando decisão. Por quê? Porque elas estão tomando decisão baseado no fora, não no dentro. E isso está fazendo elas ficarem desnorteadas, tá? Desorientadas. Córtex motor, quanto que tem de energia? Eles acham que estão com 50% e, na verdade, eles estão com 10%. Então, está sem energia. Essas pessoas estão gastando muita energia e não está sobrando energia para realizar as coisas. Aqui mostra, eles estão sobrecarregados. Eles estão desvitalizados. Eles precisam encontrar fontes de energia. Não está legal, tá? Córtex parietal. As pessoas acham... O que é córtex parietal? É a imagem que eu tenho de mim. Quanto a pessoa está com imagem fidedigna dela.
ela acha que ela está 53% com autoconhecimento. Ela está com 14%. Então, aqui a gente olha... Não tem noção de quem é. Então, aqui você olha e fala, cara, a notícia é espetacular. Se você está conseguindo fazer tudo que você está fazendo com os recursos que você tem, que você está usando, imagina se você usar mais 10% da sua capacidade. Cara, você está feito nessa vida. Então, aqui tem uma notícia muito boa. Aqui é a flexibilidade, cerebelo. Então, ela acha que está com 71% e olha a flexibilidade, 97%. Então, esse mundo externo está atraindo. Ela está com essas pessoas estão comprando referências externas com todo o zelo, com todo o cuidado, com toda a boa vontade, mas são pessoas experientes. Está na hora de falar, peraí, isso aqui não deu certo, isso aqui já deu errado. Eu acho que tem que ir por aqui. Tá faltando autonomia, tá faltando falar, meu, isso aqui quem manda sou eu. Tá faltando valentia, coragem, etc. Tem valentia, tem coragem, mas no fazer e não no liderar, tá? O RH. Essas pessoas também não são todas líderes, tá? Então, mas liderar a atitude, própria... Né? É isso aí. Aqui, relacionamento. 29% é o que elas acham, 11% é o que foi realizado. Então... O relacionamento, ele segue o córtex parietal. Quando o parietal está com 14%, se você, no seu relacionamento com você está baixo, não tem como você dar o que não tem. Então, se está baixo de um lado, vai estar menor ainda no relacionamento. E a mente, que é a parte da alma, do córtex cardíaco, ela aparece com 50%, mas ela está só com 10%. Então, aqui, você olha, você fala, putz, mas tá ruim. Tem gente que fala, nossa, mas tá feio, tem muita coisa para melhorar. Tem gente que fala, né? Não, é o contrário. O que você acha que você é capaz, você é muito mais capaz. E o QCIM, que é coeficiente de cérebro e mente, que ele mostra o índice de desequilíbrio no cérebro. A gente, o que o cérebro faz? Ele é pelo equilíbrio que ele articula, que ele orquestra todas as funções do corpo. Então, se a pessoa orquestrar pelo equilíbrio, naturalmente o cérebro inteiro e a vida toda dela vai ter equilíbrio. O equilíbrio não é estático igual essa mesa, como a gente falou no 118 também. O equilíbrio, o Emerson pode falar, você está sempre fazendo ajuste. Corpo inteiro fica fazendo ajuste para você realizar equilíbrio. E assim é na vida. Então, você transita entre ousadia, você transita entre extremos, mas você mora no equilíbrio. Então, a gente tem muito para melhorar na questão de equilíbrio. Agora, se vocês falarem, tá bom, Melissa, o que está acontecendo? Essas pessoas estão sofrendo. Estão dando tudo de si com um resultado muito aquém da capacidade da energia que elas estão gastando. Como dizia o filósofo contemporâneo Tiaguinho, tá faltando a ousadia e alegria. Pior que ela... não sei, exatamente. Mas fora essa parte... O que está acontecendo com as pessoas no Brasil e no mundo, certo? Porque se a gente para pensar, todo esse envolto tecnológico, as facilidades que a gente tem, aplicativo para tudo, quantidade de informações. Quantidade de informações. Então o ser humano está caminhando para um lado que ele fala assim, cara, vai ficar sensacional viver nesse mundo. Porque a gente não tira a bunda da cadeira para pedir uma comida, um jantar, e pode ser bem legal e... Porque as pessoas estão ansiosas, depressivas. Brasil é o país com mais ansiosos do mundo, segundo a OMS. Então, você olha, você fala, peraí, que não está dando certo. Então, essa tecnologia, eu tive a oportunidade de trabalhar num colégio e fazer mapeamento dos jovens e tal. E a gente teve um resultado absurdo, espetacular, com um rapaz que realmente quis treinar. O restante não quis treinar. E assim, é díspare. Esse menino tá voando com 17 anos, com 18 anos de idade. Você olha e você fala, nossa, esse menino, cara, fica colado em mim que eu quero te acompanhar. Porque ele captou a informação, ele tem fome. E ele me manda mensagem, Melissa, eu tô querendo saber disso, tem algum livro para me indicar? Ele tá colado, assim, muito gostoso, sabe? Os outros não se interessaram. Então, essa praticidade, que está tudo na ponta do dedo, está fazendo com que a gente perca a ação. A gente está desvitalizado, porque se o meu celular resolve tudo, quando sai do celular, como é que eu faço? Cara, quem vai plantar? O celular não vai plantar. Como é que... Quem vai alimentar essas pessoas? Porque o interesse no fazer está muito pequeno e no se relacionar. Elas não estão com muita dificuldade de se relacionar. Não tá legal.
Não tá legal. A minha sugestão precisa ir para lugares que não tem tecnologia para lembrar como é que é a vida sem tecnologia. Porque isso tá fazendo a gente criar um automatismo cerebral, criar vários automatismos, na dispersão, por exemplo. A gente está disperso, não estou concentrado, estou com falta de memória. Normalmente, quando eu vou investigar, não é. A pessoa está com muita dispersão, porque o tempo todo a tecnologia está te chamando. Você não consegue mais ler um livro, porque você lê um pouquinho, viaja, lê um pouquinho, porque seu cérebro está automatizado na dispersão. Vamos treinar a concentração, que isso vai fazendo com que a gente utilize o nosso cérebro de forma inteligente. Senão, ele vai automatizando, você não consegue mais concentrar em nada. Tem essa coisa que você falou da automatização, tem uma reflexão que eu gosto muito de sempre me relembrar dela. Que às vezes quando a gente... eu me considero uma pessoa muito criativa, assim, mas eu preciso sempre me botar o pé no chão para entender que essa criatividade, ela não é espontânea, ela não posso me descansar na ideia ou sentar na ideia de que é um dom e acabou. Eu preciso alimentar essa criatividade. Porque a gente tem aquela ideia assim, a criatividade, a boa ideia é uma lâmpada que se acende, né? Sempre assim, qual que é o símbolo da boa ideia? É a lâmpada que acendeu. Mas, na verdade, para aquela lâmpada acender, alguém precisou apertar o interruptor. Tipo assim, teve uma ação, tem uma hidrelétrica que roda para gerar essa energia antes do interruptor. Tem um rio que precisa correr, que precisa ter água, que precisa... para ter também essa hidrelétrica. Então, assim... E você está falando da ação prévia. Porque depois que a luz acende, depois tem tudo que você tem que fazer para fazer aquilo se concretizar. Mas onde aquele raio bate para iluminar determinado... É o que ele ilumina. Mas, assim, quando a gente pensa... Quando eu sento na ideia de que a minha criatividade é um dom e que a lâmpada acende sozinha, eu tô me esquecendo de que alguém precisa apertar o interruptor, que tem uma hidrelétrica, que tem um rio, que tem... Blá, blá. Então, o que é isso, né? Saindo da metáfora, eu preciso ler, eu preciso conviver com pessoas, eu preciso assistir coisas diferentes do que aquelas que eu assisto normalmente, eu preciso alimentar essa luz. Fê, eu traduzo isso em passividade versus autonomia. Cara, a passividade, tem horas que ela é muito... Sempre equilíbrio. Tá? Tem horas que é importante você não falar nada. Importante você ficar quieto. O importante numa situação você não reagir para deixar até outras pessoas reagirem. Então, isso é muito importante. Agora, se você ficar só em um ou só em outro, você vai estar sofrendo. A autonomia, pelo que eu percebo, estudando a vida, pelo que eu percebo, a autonomia e a coragem, elas estão neste momento sendo super exigidas. Toda vez que você faz um ato de coragem, e aí, Melissa, qual ato de coragem você está realizando? O meu acreditar. Quando eu comecei a Neural, eu acreditei que era possível treinar o cérebro. Da onde eu tirei isso? Nem eu sei. Eu não vou dizer que foi uma ideia minha, porque eu não sei se alguém passou um filme, passou alguma coisa que eu acabei captando e desenvolvendo. Mas eu sei que isso foi me dando força para chegar aqui e falar, cara, o cérebro dá para treinar. Eu sou personal do cérebro. Já mapeei 5.000 pessoas, tal. Então, hoje é uma coisa. Mas o que eu tive que gastar de energia no fazer, porque a Neural começou com os meus alunos de personal, correndo na esteira, e eu falando para eles, cara... Você vai fazer esse desafio aqui. Enquanto você não fizer o desafio, você não vai sair daí. Os meus alunos começaram a curtir muito isso. Porque alguns alunos, tinha um aluno meu que falava, eu penso melhor quando eu corro. Falei, nossa, então vamos fazer esse cérebro pegar, nossa. O Bolt do... Exato. Então, eu não vou deixar seu cérebro livre para você pensar em qualquer lugar. Você vai ter que decidir aqui, realizar desafios. E a coisa começou a ficar dando muito certo. Como que eu vi que foi dando certo? Os alunos não me dispensavam mais. Eles esperavam eu chegar. Eles não tinham mais preguiça para realizar a aula. Gente, a coisa mais comum você como personal é você chegar e o aluno, sei o que é, hoje eu quero conversar, hoje eu quero massagem. Como eu fazia massagem, eu tinha alunas, eu lembro muito bem, hoje eu não vou querer treinar, estou com dor no pescoço, você não pode fazer uma massagem em mim? Então, eu cuidava deles da melhor forma possível, mas eu fui conseguindo tirar o melhor deles quando eu envolvi uma forma inovadora de fazer o negócio, porque eu acreditei. Sim. Se você não tem a coragem de testar, de convidar o seu aluno a ir um pouco à frente, cara, você acaba ficando numa mesmice que nem te satisfaz. Naturalmente, o aluno vai te dispensar, porque você e o outro é igual, o outro personal é igual.
Então, assim, o ato de coragem de você acreditar numa ideia e colocar ela em prática. Que tem horas que você gasta muita energia para fazer isso. Sim. Mas sempre vale a pena. Uma pergunta que eu ia fazer, né, quando você estava mostrando os resultados, se isso tem alguma conexão também com a idade. Porque, assim, eu vejo que eu tenho muitos amigos em idades próximas que experimentam dos mesmos sintomas. Ou, por exemplo, naquela leitura que você fez, que eles se encaixariam exatamente nesses padrões que você apresentou, assim, de achar que é uma coisa, na verdade é outra e tal. E que quando a gente se reúne, tá todo mundo sempre reclamando, putz, tá muito corrido, nossa, eu tô sem energia, não tô dormindo bem, meu trabalho tá me exigindo demais, tô sem tempo pra minha vida pessoal. As queixas são muito parecidas. Então, assim, além da questão do contexto, a idade, o momento de vida também tem impacto sobre isso, assim? Fê, se você me perguntasse isso há um tempo atrás, eu ia responder de um jeito e hoje eu respondo de outro. Vamos lá. Como que as pessoas conseguem captar energia, produzir energia, se usa um isolante de energia no sapato, se come comida industrializada, se respira um ar poluído, se toma uma água que ela é com flúor para proteger os dentes, se olha, você fala, peraí, será que é a idade ou será que é o estilo de vida nas cidades? Porque você só encontra cenários em cidade. Na roça você não encontra. Você vê crianças brincando na roça como eu brincava quando eu era pequena. Você coloca um estímulo, a criança pega fogo, que é diferente do que eu vejo nas cidades. Então, eu acho que um bom estudo seria a gente olhar a roça e olhar as cidades. O que está acontecendo? Será que é uma situação de geração? Ou será uma situação de estilo de vida? Sim. Mas respondendo a sua pergunta para não ficar indelicado. Não existe idade. O cérebro está sempre apto a realizar milagres quando você realmente quer. Ah, mas a idade mais nova aprende mais fácil? Na minha concepção, e dentro de um estudo que a USP fez com aulas de inglês, com crianças e idosos, isso não é verdade. Existe a crença, o coração só tem maçaneta do lado de dentro. Quando eu acendo a luz da minha casa, eu ilumino a vizinhança inteira. Se você acredita que você não consegue, você está certo. Se você acredita que você consegue, você está certo. Na USP foi feito um estudo científico com crianças, quanto que eles aprendiam, crianças e idosos, e não teve nenhuma diferença. Cara, eu tava com uma conversa assim com a minha mãe. Lembra que eu falei, eu vou adaptar meu sono agora? Lá em casa a gente fez um plano sobre isso, né? De falar assim, cara, eu quero dormir 9h30, 10 horas ali. Pelo valor que esse sono tem antes da meia-noite. Cara, eu não sei essa parada, assim, mas a parada física é muito real. Porque eu acordo 5h30 da manhã, totalmente pronto diferente. Pra vida, cara. É isso aí. E vou dormir meia-noite, igual final de semana. Eu e minha esposa fomos assistir um filme, fomos dormir meia-noite. Cara, eu acordei 7h30 no sábado, zoado. Assim, você fala, cara, impressionante. Tipo, se você contabilizar, é a mesma quantia de horas dormidas, só que peraí, aconteceu alguma coisa diferente, né? Então, a questão, a natureza, a harmonia que há, o magnetismo da Terra com relação a... Sabe, eu já fui muito cético, falando, essa parada, não vem com história pelo lado. Mas vai dormir 2 da madrugada e ter uma vida... Não, cara, não funciona, Ou só, cara. assim, a sensação que a gente tem quando a gente pega um Airbnb, vai no meio do mato, não sei o quê, que parece que o dia rende. Que você fala, eu já fiz tanta coisa e ainda é 4 horas da tarde. E é quando a gente tá em casa e... Tudo bem que a gente tá em casa, tá na rotina, tá imerso ali, tem um contexto diferente. Mas mesmo assim, se você pegar o seu computador, trabalhar de uma casa, o dia rende de um jeito que você fala, não é possível, parece que o relógio aqui corre diferente. E você tá falando uma coisa muito, muito, muito preciosa. Que a gente pouco falou, eu não falei desse tema ainda, mas para mim... o tempo é uma matéria, tá? Uma matéria da escola da vida. O tempo, Einstein falava, o tempo é relativo. Estamos aqui, né, conversando, um podcast. A maneira como você percebe o tempo é diferente da minha, é diferente, porque vocês estão mais acostumados a fazer isso. Eu tô um pouco menos acostumada, mas tô tranquila aqui, tá gostoso estar aqui com vocês. Sempre é gostoso. O feedback aqui agora. É sempre gostoso e... Fê, muito bem-vindo. Esse é o Floresbeck. Quando é ruim é outro nome, que daí o horário não permite. Não permite. Então, o tempo é uma matéria muito interessante que a grande maioria não presta atenção. A maneira como você lida com o tempo
determina a sua prosperidade. Então, quando a gente fala em prosperidade, córtex cardíaco, tem uma série de coisas que a gente pode falar, porque a grande maioria está no passado. As pessoas estão com culpa, autojulgamento, remorso, sempre acham que ansiosas, elas acham que elas não estão ainda no lugar que elas deveriam estar. Então, para mim, o que é ansiedade? Ansiedade é fome de evolução. A pessoa está sentindo que ela tem alguma coisa para fazer, que ela ainda não chegou lá, tem uma chama dentro dela falando, cara, você tem que ir, você tem que ir, você tem que ir. Eu não vejo a ansiedade como doença. Eu sei que a medicina vai falar, Melissa, cuidado, porque tem pessoas que realmente... Tá bom, para essas pessoas tudo bem, mas as pessoas que buscam a neural, quando a gente fala em fome de evolução, que ela tem que estar, que tem uma pulsão dentro do corpo dela, ela acaba ficando menos ansiosa. Por quê? Porque o organismo dela fica satisfeito. Então, a ansiedade sendo vista como fome de evolução, você muda uma visão negativa para uma visão positiva. Se essa pessoa conseguir otimizar o tempo dela, o organismo dela vai chegar no presente. Ela está num passado, isso está doendo, isso está ruim, ela sabe que ela tem que estar em outro lugar, que ela ainda não chegou. Ela precisa entender isso e chegar nesse lugar, porque é uma pulsão que ela está buscando. Você tem horário hoje ainda para falar sobre isso? Agora, vamos porque lá. só de ouvir essa frase, para mim já deu um... Nossa, cara, então, olha que delícia. Mas olha que legal isso. Ontem eu falei com o João sobre o futuro do profissional de remuneração. A gente fez uma palestra super legal, fui pesquisar uma série de coisas, né? E eu tô falando isso por quê? Porque eu falei assim, cara, o que nos move não é o presente. É o como você projeta algo que você quer lá na frente ou como as bagagens ruins do passado te massacram e fazem você respirar muito mal. O Rich Roll, que é um cara que, tem um podcast nos Estados Unidos, o cara é fantástico, é um atleta de ponta, assim. Um cara com seus 50 e poucos anos, mas é um cara que se conectou com o natural, mudou o estilo de vida, de alimentação. Ele, nos 35 anos de idade, o cara tava, ingerindo muita bebida alcoólica, o cara não tava legal. E ele deu uma virada de chave. O podcast dele, infelizmente, só tem em inglês, tem poucos cortes, mas é fantástico. O que é o presente? E esse é um ponto. O presente é isso aqui, ó. Já era. Isso aí. Esse respirar que eu fiz aí já virou um passado e daqui mais alguns é o futuro. Então, esse momento, e você falou do respirar, por quê? Porque quando você inibe a ansiedade, você matou o ser humano. Isso. E sabe, e as crianças e adultos tomam remédio às vezes pra... Cara, você acaba com o sujeito, cara, porque a gente precisa dela, só que a gente precisa dela. E você falou um negócio que aí traz pro respirar. Qual é o valor do respirar? Puta, isso é balela, isso aqui. Não, traz ansiedade pra cá, ó. É agora. O que eu posso fazer agora Isso e aí. o que eu posso fazer só amanhã. Cara, esse e-mail pro cliente eu só posso responder amanhã. Então, é amanhã. É isso porque aí. agora... É muito louco isso, né? E o Rich Roll trabalha muito esse aspecto. Ele corre. E eu tô nessa de correr agora. Por quê? Nós falamos, parece bobeira. Não, a Melissa sabe, eu tô dividindo. Tô zoando, Mas é legal você dar risada disso, porque... É o que muita gente tá ouvindo, tá? Sabe o lance do correr? O correr é você conectar com o agora e falar assim... E corre, filho. Uhum. Então eu começo a tentar me esquecer das coisas. Eu sei que meu corpo tá sofrendo ainda. Ele fala, você é louco, bicho? Volta, para, não faz isso. Tanto que um dos maiores incômodos da corrida é a respiração, né? Que Exato. É porque a gente não tá respirando no ritmo que precisa ou tá desregulado, tá desequilibrado. Pode crer, cara. Então eu vou dizer assim, velho. Eu tava morrendo de frio aqui. Obrigado por você ter feito isso. Eu também tava morrendo de frio. E eu tava até me desconcentrando e até querendo bocejar. E a Melissa, boceja, Emerson. Eu olhei, boceja. E eu não vou fazer isso. Então eu acho que o equilíbrio que você tá tentando trazer, Melissa, é o ponto para todas as coisas, assim. E essa conexão com o natural, minha mãe é uma veinha que me trata... A gente fala muito disso e, coincidentemente, nós nos encontramos domingo agora e eu contei para ela um pouquinho disso. Ela falou, Emerson, e ela gosta de Discovery. Cara, eu vi uma tribo em tal região, cara, os caras, os orientais ali, os caras vivem mais de 100 anos lá, não sei o quê. Eu falei, pô, mãe, por quê? Galera dorme bem, se alimenta das coisas. Então, cara, sabe, a gente começa a pensar que, no fundo,
maquiagem que nós estamos criando de mundo, que nos dá a sensação de que a gente vai mais longe, cara, só tá tornando a gente mais ansioso, mais desequilibrado e mais arrebentado. É sabe? isso aí. E a ansiedade, é importante a gente falar porque acredito que muita gente vai se identificar. Se você percebe que você não tá, e que isso é uma pulsão, que isso é uma energia, cara, você não pode matar essa energia. Você tem que usar essa energia a seu favor. E, putz, eu tenho um aluno que ele tá indo muito bem, ele era considerado, ele foi diagnosticado com bipolar. E ele tá indo muito bem, ele tá conseguindo equilibrar, ele falou, não sinto mais aquela ansiedade. Porque eu falei, você tá precisando ir para algum lugar, descobre o lugar que você quer. Cara, eu quero ter um filho em 5 anos, eu quero casar, eu quero... Vamos fazer tudo isso, mas vamos planejar, ó, você vai fazer isso aqui, você vai fazer... Quando organizou tudo isso... E por outro lado, a depressão, que a gente fala de ansiedade de um lado, a depressão para mim, aonde ela tá vinculada? Você escuta com muita facilidade as pessoas falando, eu não quero ter expectativa. Então eu vou lá sem expectativa, porque se acontecer alguma coisa é surpresa. Para mim isso é um grande erro. Primeiro porque você não atrai o melhor, porque a sua expectativa é a sua motivação. Quando você espera o melhor, esse melhor tem como se apresentar. O seu cérebro, por exemplo, eu espero de mim o melhor. O meu cérebro, ele vai, mesmo eu tendo dormido pouco à noite, ele sabe que eu quero dar o meu melhor aqui. Então, ele vai procurar me atender, porque a minha expectativa, eu quero sair daqui satisfeita comigo. Beleza? Beleza. Quando você abrir mão de ter expectativa, você abre mão de ter motivação. E aí você opta pela depressão. Cara, não é muito mais caro do que lidar com frustração? Sim. Eu prefiro ter uma expectativa, porque o que a gente tem que fazer, na verdade? A expectativa, tem expectativa versus realidade. É isso que está errado. Quanto mais equalizada a minha expectativa tiver adequada com a realidade, eu não vou ter frustração. E aí tá tudo bem. O problema é você ter uma expectativa aqui, porque a gente está baseado em mentira, a realidade aparecer aqui e você fala, não vou acreditar mais. Sim. E a grande maioria não está acreditando. A gente tem a tendência de achar... Por exemplo, tem uma palestra do Pondé que ele fala sobre os polos, sobre como esse negócio de achar o equilíbrio, o meio. Não é exatamente no meio. Porque, tipo assim, se você pegar alguém que é avarento ou alguém que é gastão, são 2 polos bem distintos. Né? O equilíbrio é você ser generoso. Mas generoso não significa que você está exatamente no meio. Você pegou uma régua entre o avarento e o gastão, traçou ali, tô no meio. Não. Um generoso, às vezes, ele vai apontar uma generosidade para um lado. O gastão não vai falar que ele é extremamente generoso? Então, mas é porque daí Sim, de e também, por exemplo, como que ele meio? enxerga a risca do meio. E é, por exemplo, quem é avarento também. Às vezes é uma pessoa que é extremamente generosa, e a gente tava numa discussão disso outro dia, que a gente foi num restaurante, e aí veio uma pessoa, né, pedindo, pode me ajudar, não sei o quê. E o Emerson acabou que falou não, mas que foi uma autodescoberta muito grande sua, de poder falar não pra essa pessoa, e não se martirizar por falar não, porque você ajuda de outras formas, que você não precisa dizer sim sempre. Então, você é generoso, mas naquele momento você... Mas naquele momento, se alguém olhasse e falasse, nossa, como o Emerson é avarento. Tá aqui comendo no restaurante e falou não pro rapaz que pediu. Então, não é a linha do meio. É você... É o equilíbrio, é ficar conhecendo regulando. Um pedacinho da Melissa que eu conheço, ela vai tretar com você nesse ponto. Ali, mas eu continue, eu vou deixar pra ela isso, porque eu... Porque eu procuro a linha do equilíbrio, né? Então, para mim, qual é a linha do equilíbrio entre o avarento? Vamos falar sobre isso. É você não dar o que você não tem para dar. Aí você vai falar, mas espera aí, eu tenho, meu dinheiro tá no banco. Tá bom, mas eu tenho que pagar a escola dos filhos, eu tenho que pagar. No final do ano a gente tem que fazer uma viagem e tal, não sei o quê. Qual é o exercício que eu falo para os meus alunos que tem esse tipo de polo ou um ou outro? Principalmente o gastão, tá? O benevolente também. Porque... Chegou uma aluna, por exemplo, eu vou dar um exemplo, que ela fazia uma série de trabalhos voluntários. Além dos trabalhos voluntários, ela doava muito dinheiro. Eu falei, mas espera aí, quanto? E estava com dificuldade. Eu falei, mas espera aí, quanto que você doa? Não, eu dou para esse, dou para esse. Tá bom. Divide seu salário. Quantas horas você trabalha? Eu trabalho 8 horas por dia. Divide seu salário 5 dias por semana? 5 dias por semana. Divide seu salário por 5 horas. 8 horas por dia, 5 dias por semana. Quanto que você ganha por hora? Quanto?
soma tudo que você doa em hora, em dinheiro, e você vai traduzir isso e você ia ver quanto custa seu salário. Você não está dando mais do que você tem para dar? Porque assim, ninguém dá o que não tem para dar. E eu, particularmente, eu prefiro escolher algumas pessoas e, por exemplo, fazer a bússola da Neural gratuita. Porque eu acho que traduz muito mais, eu estou ajudando muito mais do que eu dar X dinheiros. Eu dou o meu tempo, eu dou a minha energia para essas pessoas. Sim. Por uma coisa que ela não vai conseguir. Escolha a minha. Então, para mim, entre o avarento e o gastão, cara, o que você está dando o que você tem para dar, então tá beleza. Agora, quando você dá o que você não tem, e qual é a intenção? Quando o Emerson falou não para a pessoa, eu já vou aqui falar, ele entendeu que ele falar não é falar para a pessoa, cara, você é capaz. E teve um vídeo, que eu até comentei com ele sobre isso, de um rapaz que ele falava, cara, não me dá dinheiro, pede para eu lavar o seu quintal, mas não me dá dinheiro, deixa eu fazer alguma coisa, porque senão eu me sinto humilhado. E, na verdade, o universo ele funciona pelo equilíbrio. Se você oferece alguma coisa, eu entendo que tem gente que precisa e está tudo bem a gente oferecer. O problema é o de graça para sempre, que às vezes isso atrapalha, porque essa pessoa vai entender. Eu andei no trem de Barueri durante muito tempo e tinham as pessoas que pediam dinheiro profissionais. É uma profissão. É uma profissão. Quando você olha aquilo, é sempre a mesma, teve uma enchente, meu barraco, não tinha nada, perdi tudo. Você olha e você fala, essa pessoa está enganando as outras pessoas. Então, tem um mercado aí que também não é legal, que a gente precisa ficar esperto e inteligente. Para o que você quer dar? O que você tem para dar? Quem você está realmente ajudando, quem você está atrapalhando? Porque quando você dá algo de graça e para sempre... E aí eu posso contar um monte de história disso, de pessoas que pegaram uma criança da vizinha e começaram a dar alimento, e deram roupa de marca e pagaram a escola. E esse adulto virou uma pessoa esperando elas continuarem fazendo isso. Ele não foi para a vida. Então, o que é ajudar? A vara e o peixe, então a gente volta lá atrás. Então eu acho que a gente tem que repensar. Quando que eu realmente ajudo? Eu acho que eu ajudo quando eu me vinculo, quando eu faço alguma coisa com as minhas mãos. Então isso eu acho importantíssimo a gente fazer. O dar dinheiro, você às vezes dá dinheiro para uma pessoa que não vai distribuir da maneira como você esperava. Eu sei que tem ONGs sérias, eu sei de tudo isso. Mas eu prefiro fazer pelas minhas próprias mãos. E eu convido os meus alunos a fazer também. Uma coisa que me deixa em paz, isso é muito antigo já, do que eu pego do meu orçamento e separo para generosidade. Então, eu já tinha dito isso. Então, naquele momento, e você sabe que a gente trocou essa ideia, né, Fê? Eu falei, cara, eu tenho um compromisso com a generosidade. E nesse momento, numa relação comercial, que esse cara também tava querendo vender algo, e depois, cara, você não quer comprar? Então me dá um dinheiro. Eu falei, não, cara, você me abordou querendo me vender uma parada e eu não tenho interesse em comprar. Seja coerente. Seja coerente. Então não vem me pedir um dinheiro na sequência, porque não faz parte. É como eu que tenho que negociar os nossos produtos. Imagina eu chego num mega cliente, o cara não compra. Cara, mas então pelo menos deposita um dinheiro na conta da nossa empresa. Não, cara, eu escolhi essa relação. Então eu me coloco como objetivo de sair de casa e vender essa cartela inteira que eu tenho que vender nessa parada hoje. E tem quem vai dizer não. E o não, eu escuto o não e falo, o que eu abordo o cara? Pô, Emerson, você tá numa situação muito privilegiada pra dizer isso. Não, eu acho que é o que você escolheu. Você escolheu uma relação comercial. Então vamos pra uma relação comercial. Não, e eu acho olha quanta valentia tem nisso. E quanto é difícil para as pessoas negociar. Sim. É muito difícil. Olha, mas espera aí. Não é aquele negociado avarento. Tudo ele chora preço. Não é isso. É você negociar, você saber chegar no valor de um negócio que você fala, bom, isso aqui para mim realmente vale. A gente nem faz essa pergunta, nem pra gente. Quanto vale a sua hora? As pessoas não sabem. Sim. Não, e é até um lance de responsabilidade e sustentabilidade, né? Porque se você sempre dá algo para uma pessoa, para que ela se acostuma, que ela sempre vai receber aquilo pronto, tal, você não está sendo responsável com o conhecimento, com a sua posição de ser um ajudador, então você não está sendo responsável com isso, e você também não está sendo sustentável, porque você não vai conseguir ajudar sempre. E aquela leitura que você fez do RH, que cuida de todo mundo e não cuida de si mesmo, tem muito a ver com isso, né? Que é tipo uma coisa assim de
um generoso ao extremo ali. Que Isso. aí deixa de ser o generoso do equilíbrio. Que o Pondé falou lá, não, que o equilíbrio... Não, ele pegou o meio ali e ele também levou para um polo, que também não é bom. Também não é bom. E o que eu convido as pessoas a saber é, o outro também tem um cérebro, igual a você. Ele é capaz. Evidencia, reverencia, respeita a genialidade que aquela outra pessoa tem. Não dê de graça, que às vezes você está desrespeitando essa pessoa, você está prejudicando ela. Então, quando um chefe, né, dá um feedback, quando alguém do departamento dá um feedback, se você entender aquilo como um carinho, porque, cara, eu tive um monte de feedback ao longo todas as minhas situações, assim, tanto positivos. A primeira dona de academia, né, que a primeira formação foi educação física, ela falou para mim, a sua boa vontade é algo... Nunca perca isso, que é muito difícil de encontrar. Eu guardei aquela informação e ela está guardada na minha alma até agora. Porque eu sei que a minha boa vontade é um diferencial e ela viu luz nisso. Para mim, Cristiane, ela, nossa, me deu um presente. Da mesma forma, eu recebi feedbacks negativos, que foram me lapidando. Eu não chegaria onde eu estou se eu não tivesse tido um monte de várias pessoas que acreditaram que eu podia dar mais. Por isso que elas falaram, porque senão, falava, não vamos chamar ela, não continua não, deixa pra lá, porque não via um valor que eu poderia melhorar. Como eles acreditaram que eu podia melhorar, eles falaram, isso aqui não tá legal, isso aqui você precisa melhorar. E eu fui com dificuldade, porque é difícil receber, você quer ser bom em tudo. Sim. Né? Você não quer que alguém chega para você e fala, pô, isso aqui não tá legal. Mas, gente, olha, eu lembro de muitas pessoas que eu passei vergonha, fiquei com vergonha na hora de... um amigo meu de escola chegou para mim e falou assim, olha, Melissa, do jeito que tá escrito isso aqui tá confuso demais, não tem nada que você tá falando. Eu falei, nossa senhora, ele é advogado, tem uma oratória maravilhosa. Eu falei, cara, me ensina. E foi muito legal porque a convivência com ele, dele me ajudar e tal, eu consegui emprestar dele e foi rico pra caramba. Então, a nossa melhor amiga pra vida inteira é a humildade. Porque o tempo inteiro você vai ser convidado a ter coragem de enfrentar a verdade e abraçar a humildade para saber, cara, eu vou estar sempre aprendendo. Se você não tem essa humildade como sua melhor amiga para participar da sua jornada, naturalmente você vai entrar na vaidade. E, gente, lidar com a mentira, maquiar a mentira, tem um ato de vaidade aí, que não vai te favorecer. O feedback é um grão de areia e você é uma ostra. Quando ela entra na ostra, a ostra é gostoso? Incomoda, mas ela vai jogando aquela resina, de repente ela ressignifica. Ah, que bonito, Emerson, vai. Mas eu acho que, eu lembro dos professores que mais me deram porrada. Eu também. E não dos que passaram a mão na cabeça. Por quê? Porque os caras me tiraram de um lugar de conforto. O João me contou esses dias de uma palestra do Cortella, que ele ouviu. E o cara chega, manda aqueles trabalhos, os artigos já de doutorado e tal. Aí o cara mandou, assim, aquela parada gigante, passou um dia e pouco, o Cortella mandou, cara, isso aqui é o melhor que você pode fazer? O maluco passa uma semana e meia, o cara devolve, passa 2 dias, o Cortella. E ainda pergunta, isso aqui é o melhor que você pode fazer? O cara vai lá, trabalha no negócio, entrega. Professor, cara, eu me matei nessa parada. Você me perguntou, tá aqui um negócio que eu vou dizer pra você. Aí ele falou assim... Não aguento mais trabalhar nisso. Meu cachorro, meu cachorro já brigou comigo, minha esposa não aguenta mais ver minha cara, eu tô mergulhado nesse negócio. Que legal, agora eu vou ler teu trabalho. Agora eu vou ler. Filha da mãe! Agora eu vou ler teu trabalho, pô. Então, é exigir. Ele poderia falar que o professor é um babaca, que é um idiota, Cara, que o professor enxergou nele e falou, você tem condições, velho. E olha como é respeitoso isso. A palavra arrogante, a etimologia de arrogante, é aquele que exige. Então, arrogante não é você ser sobre nada, sobre ninguém. É você querer tirar o melhor de si. E eu gosto de dar para a pessoa, e o Emerson sabe, de eu dar para a pessoa o que ela tem de... Na bússola tem os destaques. Cara, isso aqui tá dando muito certo, não mexe nisso, continua. Esse aqui é seu recurso para você arrumar todo o resto. Isso aqui é o que tá dando certo, continua. Porque também só dar porrada fica complicado, só você falar. O cara tem que saber, peraí, isso aqui eu sou bom, então isso aqui eu posso falar.
E Fê, teve uma hora que você falou, olha, eu sou muito criativa, tal, tudo. Como é difícil a gente falar, cara, eu sou inteligente. Deu para entender? Por que também a gente tem tanta dificuldade de, cara, eu realmente me acho inteligente. A gente sempre fala, olha, eu Você sou... dá voltinha pra... É que também não quero ser prepotente, olha, eu não tô querendo ser arrogante, vocês podem não concordar comigo. Cara, eu não era, mas hoje eu sou inteligente. Como é complicado, porque isso parece vaidade. E aí a gente fica num lugar de, eu tô mentindo pro outro só pra parecer que eu não sou vaidosa, que eu não sou arrogante. Cara, eu sei quem eu sou. Eu tô vivo comigo aqui todo dia, tomando decisão, fazendo coisa, errando, aprendendo. Eu posso falar que eu sou, porque eu tô curtindo as escolhas que eu tô fazendo. Eu tô muito feliz com o que eu fiz até agora. Se acabasse hoje, eu ia falar, cara, eu queria ficar mais, mas eu tô muito satisfeita comigo. E como seria mais fácil o trabalho do profissional de remuneração se as pessoas tivessem mais consciência do que elas têm de ponto forte e ponto fraco, né? Exato. Porque a gente fica num jogo de adivinhação, o que será que vai funcionar? O que será que as pessoas querem? Como que eu direciono as pessoas? Porque, na real, ninguém sabe direito pra onde quer ir, o que quer fazer, no que é bom. Então, isso... Aí, Fê, a gente faz bússola com todo mundo. Pelo aplicativo, a gente descobre que a pessoa é boa, que a Pronto. pessoa não é. Pronto. Pronto, tá resolvido. Profissional de remuneração que está aí ouvindo, tá com uma de bucha. RH também. De RH, que tá com uma bucha aí de não sei o que fazer pra agradar esse povo tudo aqui, ó. Fica a dica. Talvez não seja agradar esse povo todo, não sei seja o que dizer algumas fazer, não sei verdades ali, ó. como impulsionar, despertar o melhor nas pessoas e tal. Olha, mas então, partindo para esse lado, e a Melissa sempre gosta de enxergar o copo meio cheio. Então, há esperança. Eu gosto de enxergar o copo inteiro. Boa! E aquele outro pedaço é algo a ser completado. Eu gosto de ter o copo sempre cheio. Exato, eu gosto de ver ele, eu gosto de saber onde ele tá vazio e eu gosto de saber onde ele tá cheio, porque isso me norteia. Senão eu tô desnorteada. Eu só sei se ele só tem duas possibilidades, ou meio cheio ou meio vazio. Não, eu quero o copo inteiro, não tem outra possibilidade. Então, tem chance. É só... E ele não pode ficar cheio até a boca, né? Não, tem porque que ter senão espaço. você vai pegar ele e derruba, né, cara? A gente toma um pouquinho, deixa para ele ter espaço, para a gente poder continuar aprendendo. Somos eternos aprendizes. A gente vai continuar nessa jornada aprendendo. Por isso que eu quero viver mais, porque eu quero aprender mais. Cara, e nesse ponto, como é que você enxerga o valor da liderança na condição de transformar esse cenário que a gente vê que não é dos melhores? E eu falei de esperança aqui, né? Porque talvez essa pudesse ser a palavra que caracterizasse a nossa conversa, apesar de a conversa ser uma construção tão maneira que agora eu já fico na dúvida se eu botaria toda a responsabilidade em cima dela. Mas toda a sua esperança. Toda a minha esperança em cima dela, né? Não, mas que a esperança é específica. Você gosta de etimologia, né? Gosto. Muito. Então, como é que você enxerga hoje o papel da liderança dentro disso que a gente está falando? Porque eu acho que agora é a conversa com o líder, sabe? Eu vejo um líder como ser um pai. Então, eu vejo que eu estou trabalhando para ser um inútil na vida do meu filho. Um inútil na vida do meu filho? Pô, é exatamente isso. Cara, eu quero que esse moleque saiba fazer tudo, que ele saiba caminhar e que de finais de semana ele venha me visitar. E que ele tenha a vida dele também, que ele venha me visitar, contar as coisas e de vez em quando ele chega e, pai, mas... E aí, cara, o que você acha disso, da vida? Porque você já passou... Putz, isso vai ser prazeroso demais. Que ele não passe a semana inteira em casa, entendeu, Raça? Porque também aí o negócio não funcionou, esse princípio da utilidade. Então, como é que você pensa nesse ponto? Qual é a missão de um líder hoje? Você acha que a tarefa dele está mais difícil? Eu diria que está diferente. Não sei se mais difícil, mas eu diria que está diferente. Eu continuo vendo o líder como um inspirador. Ele inspira para ser, eu quero ser igual àquela pessoa, eu quero chegar aonde ele está. Lembra que a gente conversou de mapear os líderes mais, para a gente saber qual é o quadro, como é que esse cérebro foi desenvolvido e como que eu poderia trainee chegar onde ele está? Então, eu acho que o que mais impacta é a coerência. Quando você tem uma coerência, você tem uma credibilidade. Quando você tem uma credibilidade, o time se vincula a você. Ele veste sua camisa. Foi feita uma pesquisa, eu não lembro agora em qual revista que eu vi isso, mas foi feita uma pesquisa
onde a coerência de expressões faciais e atitude é o que faziam o time se vincular. Então, eu acho que o grande barato da liderança, porque a gente é líder quando é pai, a gente é líder quando é professor, a gente é líder quando é amigo, a gente é líder quando é inspirador, a gente é líder num podcast, é a gente conseguir surpreender as pessoas. Putz, isso eu não tinha conseguido pensar. Nossa, essa frase, que isso é muito gostoso, porque essa é a troca de energia. Eu aprendo, às vezes, muito mais com os meus alunos do que eu ensino. Então, o líder, na verdade, como ele tem vários liderados, a chance que ele tem de aprender e de passar esse conhecimento é gigantesca. Então, ele recebe mais e ele pode passar mais. Eu acho que a palavra mais importante é vínculo e coerência. Se você fala uma coisa e age de outra forma, você vai perder o time. Não adianta, o time não vai te validar. E a credibilidade é o mais importante. Então, essa coerência de você saber, buscar, fazer, dar o seu melhor, eu te vejo muito, né, Emerson, nesse papel, de querer dar o melhor. Eu tô com um time, assim, ele fala com o olho brilhando, ele fala, eu tô com um time, eu quero levar, não tô jogando confete, é real. É real, é real. Corta esse pedaço e manda depois. Dá para fazer melhor, eu quero fazer melhor. E no começo você falou exatamente isso. Cara, eu como líder, eu quero... E não tem como, é um cérebro só. A gente não é a Melissa líder, a Melissa neural, a Melissa... Não, a gente tem um cérebro só. Então, quando você melhora, ajusta o seu papel de pai, naturalmente você está ajustando o papel de líder, mesmo que algumas coisas não encaixem. Então, eu acho que a palavra é coerência. Gente, a coerência, ela convence. Porque a verdade, ela é transparente. A coerência mora na verdade. Você não precisa provar que. A pessoa vê. O que tá maquiado, o que tá... Cara, é muito difícil você convencer alguém quando tá as coisas encobertas. Então, eu acho que o líder, ele precisa surpreender, inspirar e receber o máximo de informações do time e passar para o time. Eu acho que essa é a fórmula que dá certo. Que legal. Nessa palestra que nós fizemos com o João ontem, eu falei muito do chat GPT agora, que essa ferramenta tá bombando. E cara, do ponto de vista de conhecimento, o time não quer... Ele não quer isso da gente. Tipo assim, cara, o que você tem de mais valioso? É tudo que você conhece. Não, pô, tudo que você conhece, o chat GPT também conhece e pode me responder. Então, essa é a virada de chave. Por isso eu falei do princípio da inutilidade. E você me trouxe esse da coerência. Porque no fundo, ninguém mais está interessado no teu conhecimento técnico. Eles querem que você inspire, dê direção, faça aquilo que você está falando. E deixa esse time fluir, sabe, cara? Então, eu vejo que essa virada do mundo das máquinas, que é a próxima... O Office transformou muita gente. Ficamos altamente produtivos, certo? Antes do Office, imagina fazer cálculo sem planilha. Sim. Não ter planilha, você tinha 40 pessoas numa área de remuneração. Continuo não sabendo. Pronto, aí ferrou, né? Mas aí é um caso particular que você resolve muito fácil. Mas, ó, antes do Office era uma parada assim. Aí o Office vem e nos torna analítico. Aí a gente está na era do petróleo, a informação é o petróleo. Só que quem sabe minerar esse petróleo, a inteligência artificial faz isso melhor que a gente. Então ela minera isso muito bem e agora cabe a nós fazer lá a Matrix, perguntar ao oráculo as coisas certas. Então, a nossa função é descobrir os absurdos. Quando a máquina ela é racista, a gente tem que falar, opa, peraí, ela se alimentou de fontes que não conseguiram dar condição para ela elaborar a melhor resposta. Descobrir que é racista é uma coisa que a gente tem que fazer. Descobrir o que é uma mentira, e é legal você pergunta no chat de GPT, por exemplo, você é mentirosa? Você é um mentiroso? Ela fala, cara, eu não tenho relação com a mentira, porque eu falo daquilo que eu ouço. E se você se alimenta de coisa assim? Aí é o ponto que o ser humano intervém, né? Quando você tem um viés ali dentro. Então, a virada de chave agora vai ser de deixarmos de ser analistas para a gente ter condição de fazer as melhores perguntas, sabe? Então, e não é só fazer as perguntas, assim, Emerson, putz, super importante tudo que você falou, mas eu ainda vejo que se a informação é poder, e o fazer. Porque não adianta ter a informação. E assim, a tecnologia até agora, ela só consegue lidar com informações. Agora, o fazer está na mão do ser humano. Sim, fato, cara, fato. Não, a tecnologia não faz. E tem conexões que quanto maior o seu... Eu gosto de ler os mesmos livros, eu gosto de visitar os mesmos lugares, Por quê?
porque eu estudo Tesla, eu estudo Leonardo da Vinci. Quando você estuda esses caras, cada vez que você revisita, você entende uma coisa que você não tinha entendido antes. Então, é uma coisa que você quer o tempo todo tá revisitando, tá buscando, porque você fala, nossa, agora eu entendi isso aqui que eu não tinha nível consciencial para... E a máquina, ela não vai ter esse nível consciencial para você fazer articulações cognitivas, de você pegar uma peça e trazer outra peça que você fala, cara, com esses dois eu consigo uma coisa impossível que eu estou buscando. Sim. Então, assim, por mais que a máquina, a tecnologia está caminhando, nosso cérebro ainda está bem longe e a gente consegue muito mais com ele. Sim. Ainda. Não, fato, o amar, que é algo que eu não sei se você trouxe antes ou depois a gente dá um play, assim, a gente não lembra onde começou a nossa conversa, mas a condição de amar, de transformar o outro, de acreditar no impossível, né? Essas são coisas que não é a máquina que vai trazer. E sabe, hoje eu saio da padaria, isso sempre acontece, e aí geralmente, né, se a gente fala de pessoa, aí uma mulher tava pedindo ali algo. Né? Ela falou, cara, na humilde, assim, deixa eu te falar uma coisa. Tava uma criancinha do lado, eu falei assim, cara, quando ela começou a falar, eu falei, eu te conheço, porque a gente já se encontrou outras vezes e eu acho que você não vai lembrar de mim, né? Lembra tal dia, não sei o quê, tá, o que tá acontecendo? Então, entende? Aquele momento é você conseguir fazer algo que tá fora do repertório. Eu poderia passar e não dar atenção, ou deixa eu tentar transformar, deixa eu estimular, de repente, algum tipo de pensamento, alguma coisa. Então, de forma alguma eu anulo o fazer do ponto de vista das coisas que a máquina não pode dar. Cara, dane-se que ela tem um monte de resposta, mas aquele monte de resposta não me faz ser uma pessoa mais disciplinada. Ou saber qual resposta também. Ou qual resposta você quer, que é o lance de conseguir dar essa direção, né? Ou a gente fez uma discussão faz um tempo já no podcast aqui sobre o fim das trilhas de carreira, o fim do... E a gente, na época, chegou a uma conclusão, assim, no episódio, que aquilo era a ferramenta. Então, era o meio pelo qual a gente resolveu administrar, resolveu, enfim, caminhar ali. E isso vai mudar sempre. Então, assim, dá para automatizar tudo? Dá. Mas, assim, hoje a ferramenta é o ChatGPT. É uma ferramenta. Amanhã vai ser outra. Mas o que a gente vai fazer a partir daquilo com aquela ferramenta é o que... E assim, como ela fez uma busca em todas as respostas, tal, ela tem o que tem aí. Quem é que disse que não tem nada novo? Reza a lenda que a física diz que tudo que a gente sabe do universo se resume em 4%. Tem 96% que ainda está encoberto. Ele vai conseguir responder tudo? Não, porque ele está se baseando nesses 4%. Então, cabe a nós fazer perguntas que ainda ninguém fez. Eu acho que a grande questão dele é ser analítico. É o analítico que a gente tenta ser hoje. Fala assim, então você tem lá 50 pessoas num time para transformar aquelas informações em algo comestível. Aí, de repente, você tem uma linguagem de programação, um programa que ele consegue ser mais rápido em trazer. Verdade. Mas isso não anula a função do líder de buscar inspiração, de falar, cara, para onde nós vamos? Nós vamos para Marte. Pô, mas me faça acreditar que nós vamos para lá. Cara, nós vamos para lá, porque nós vamos juntar recursos para isso, nós vamos trabalhar para isso. Alguém vai ter que construir aquele foguete, cara. Alguém vai ter que traçar a rota, alguém vai ter que fazer cálculo. Vai usar dessas tecnologias, mas tá vendo? Tem gente empregando energia e o que as tecnologias fazem, na verdade, é aprimorar uma coisa que a gente faz naturalmente. Então, tipo, o ChatGPT é o quê? É uma pessoa com muito repertório que pode dar uma resposta completa sobre sobre uma pergunta X. Que estão aí. Então, assim... A gente tem muito essa visão de que, nossa, a tecnologia vai roubar o nosso lugar, mas a tecnologia, ela usa um sistema que existe dentro da gente, que a gente é capaz de fazer para se inspirar e produzir alguma coisa. Então, o ChatGPT é uma pessoa com muito repertório, com muito conhecimento, com capacidade de responder sobre coisas. Automatizou essa pessoa, entendeu? Então, assim, não significa que aquilo vai te engolir, significa que você pode ser algo parecido com aquilo. Inclusive até melhor, né? Com certeza melhor, porque no fim você vai dar a resposta e você vai identificar no olhar, que depois a máquina pode fazer isso também, mas fala assim, deixa eu ver, como é que foi? Eu dei essa resposta, mas se ela tem que me dar um input digitando, dizendo assim, não entendi bosta nenhuma do que você falou. Mas à medida que você fala, você já vai fazendo a leitura e fala, cara, ela não tá entendendo nada. Vem cá, deixa eu te contar uma coisa. Onde você nasceu? Eu nasci em tal lugar. Puxa, sabia que nesse lugar tem um rio e acontece tal coisa? Eu sei disso. Pois é isso. Tá vendo como a gente tem a condição de transformar
quase que somos os criadores isso mesmo. da função Se a gente olha para aquilo e se fascina, por que a gente não olha para o nosso cérebro e se fascina na mesma medida, né? Mas a gente olha e fala, nossa, olha isso, meu, escrever um texto aqui em segundos. O que eu acho muito legal é que ela unificou. Então aí tem um convite. Putz, a força está na união. E a gente tem dificuldade de união, porque por mais que a gente tenha uma tecnologia que poderia estar favorecendo, a gente está com muita dificuldade de união. Então, quando a gente une ideias, isso pode trazer uma coisa muito legal. Agora, eu continuo achando que existem mistérios neste mundo, principalmente que moram no óbvio, porque de tão óbvio a gente não enxerga, que a gente, nem o ChatGPT, não conseguiu ainda nem formular as perguntas no que dirá as respostas. Então, eu consigo... Quando você acredita em algo, a gente já falou da cura do Parkinson e tal, quando você acredita em algo, você tem uma visão diferenciada. E para isso, você tem que ser ousado. Sim. Que eu duvido que tenha. Você pergunta lá, qual é a cura do Parkinson? Quero ver o que ele vai me falar. Tomara que ele tenha uma resposta. Logo aí. Vamos lá, porque isso é um negócio muito legal. Nossa casa. Olha o que ele vai responder. Mas olha, esse assunto é fascinante. Não o ChatGPT. Você disse uma coisa bem legal do óbvio, né? O Confúcio dizia isso. Cara, as pessoas todas se encantam com as coisas incomuns, as sábias com as corriqueiras. Também. A Dani Almeida. Que o óbvio precisa ser dito. É que a gente tem, né, uma amiga nossa, e ela trabalha com a gente também, hoje ela tá à frente do RH, do time de pessoas. E aí ela fala, né, o óbvio precisa ser dito. E é uma coisa que sempre fica na minha cabeça, assim, o óbvio precisa ser dito. E é verdade. Se perdeu. Não me perdi não, é que o exemplo que eu tava colocando. Então, as coisas corriqueiras, óbvias, é ali que tá a investigação. E a sabedoria tá ali. Porque se você parar pra pensar, muitas das coisas incríveis que acontecem é quando alguém olhou para alguma coisa muito óbvia e ele gastou tempo e falou, olha como isso funciona. Tipo, olhar como o corpo funciona. Por que você vai tratar uma pessoa? Pera mesmo, vamos a essência. Olha como ele funciona, certo? Precisa de luz. Então, a gente não pode anular que se a gente criar um mundo totalmente coberto, se a gente ficar dentro dessa sala escura por um período de tempo, nós vamos ficar mal. Porque o nosso corpo não vai produzir determinadas vitaminas. Sim. A gente não vai conseguir captar as vitaminas, transformar em hormônios e fazer tudo aquilo que tem que fazer. Mas a gente não sabe como seria. Se a gente, por exemplo, ficasse no escuro, será que a gente conseguiria enxergar? Será que a sensibilidade poderia aumentar? Exatamente. Então, tem uma série de experiências que a gente ainda não fez. Tem até um evento acho que, se eu não me engano, é uma casa, que é uma pousada, que as pessoas ficam 7 dias no escuro, que é uma viagem de percepção, que deve ser muito legal. Como que eu sou? Como é que eu vivo? Que sensibilidade que acende em mim? Ali, né? Não, desse ponto de vista, eu tô dizendo como... Você tá olhando como um experimento. Eu acho sensacional. Para justamente questionar de quão importante também é a luz. Porque se o sol se apagar da noite pro dia, o que será do planeta? Sim. Fora a harmonia que ele tem dentro de um circuito que ele faz em 365 dias, a influência das estações, a força que ele tem na fotossíntese, do que ele traz. Aproveita e fala aquela frase. Qual? Da luz, da sombra, do escuro. É o lance, né, que eu tava ouvindo domingo, a gente tava eu tava na igreja e o Tiago falou... Ele falou assim, cara, não reclame pra Deus que ele te botou no escuro se você pediu pra ser luz. E é justamente essa parada, tipo, que você tá tocando nesse ponto. É você reclamar o tempo inteiro, é você que não conseguir enxergar a situação. É óbvio. Velho, você pede o tempo inteiro, eu quero ser luz. Você canta a musiquinha aqui. E aí, de repente, ele fala, tá bom, velho. Você é luz. Vem cá que eu vou dar utilidade pra você. Te bota no escuro, você reclama que o escuro... Então quando a gente fica assim, nossa, Senhor, me dá paciência. Me dá paciência. E aí você vê um monte de situação que você tem que ter paciência e você fala, você não pediu, mano? Eu tô te dando a chance de ser Foi uma petição, né? Foi uma petição. Você pediu aquilo, foi uma petição. Você vibrou pra que isso acontecesse. Eu fiz uma mentoria com uma mentora... Eu fiz uma mentoria de marketing com autoconhecimento muito legal, assim. E aí, uma das discussões que a gente teve foi que a gente fica correndo atrás do próprio rabo, tentando entender o algoritmo de rede social e de não sei o quê. E a gente esquece de considerar justamente o que você falou do mistério, daquela coisa assim de que o que tiver que te achar, vai te achar.
Quem quiser. E aí não é uma muleta que você descansa naquilo e fala, então tá bom, então não. Não, você se inseriu num contexto, você vai precisar entender como é que aquele contexto funciona. O algoritmo funciona assim e tal. Mas não é uma perseguição, porque hoje é o recurso algoritmo, amanhã pode não ser. E quem trabalha com isso sabe que muda, tempos em tempos tá mudando. Então você vai viver sofrendo por uma coisa que é inconstante. Então o que é constante é, você tá dentro do contexto, você entende como ele funciona, você participa daquilo, mas você precisa considerar uma dosezinha do inesperado, do mistério. Com certeza. Eu acho que além disso, da dose do mistério, do cotidiano, do óbvio, que às vezes nos desafios da Neural, tem muitos desafios que é tão óbvio que a pessoa não consegue enxergar, e a partir do momento que ela consegue enxergar, ela cria novas sinapses, e isso faz com que ela enxergue novas possibilidades na vida, né? Então, tem no marketing digital também fala, olha, você precisa conhecer, você precisa ter não sei quantos mil seguidores, você precisa fazer dancinha. Você precisa estar lá, na moda. Olha, gente, eu vou discordar. Eu acho que você precisa conhecer uma pessoa. Que essa pessoa vai te abrir uma porta, essa outra pessoa vai te abrir uma... Se você for uma pessoa impecável profissionalmente, se você tiver coisas para trocar, naturalmente, a gente chegou aqui indicada por uma pessoa muito, né, Rogério, muito querido. O Rogério me conheceu através do Ciro, que me viu numa palestra. Então, é uma pessoa que me levou. Eu estou aqui através de 3 pessoas. Puxa, foram só 3 pessoas. Foi o Ciro que me apresentou para o Rogério, que me apresentou para cá. Então, tudo isso é uma coisa que você olha, você fala... Cara, às vezes eu tenho alunos que são youtubers e tal. Eles têm lá não sei quantos... E eles não conseguem, nessa malha de pessoas... tirar alguém que indique e abre uma porta muito interessante, como é a que eu tô aqui. Entende? Agradeço o Ciro, o Rogério, por estar aqui, a abertura de vocês. Então, tem uma série de crendices, coreografias, que se a gente segue, a gente fica remando e não tem resultado. Aí fala, não, mas tem que ter mais seguidor. Não, mas é porque você não fez a dancinha, não, mas é... Cara, eu não me sinto bem fazendo a dancinha, eu me sinto ridícula. Não, mas tá todo mundo fazendo, você tem que fazer também. Se você fizer a mesma coisa que tá todo mundo fazendo, você não vai se destacar. Não é por aí. O que ninguém tá fazendo? Essa é a resposta. Depois você pergunta pro ChatGPT o que ninguém tá fazendo. A cura do Alzheimer e do Parkinson, que aparentemente a resposta é um Ctrl-C, Ctrl-V, que o ChatGPT... Atualmente, não há cura conhecida para a doença Parkinson. É a mesma resposta que ele dá também para Alzheimer. Certo. No entanto, existem tratamentos disponíveis para ajudar a gerenciar os sintomas, incluindo medicamentos, terapias físicas e ocupacionais. Em alguns casos, até cirurgia. E aí, dá aquele, em caso de sintomas, procura o médico, sabe? Que ele sim. Passa na televisão a propaganda do remédio. Então, ele também dá um recadinho final sobre procurar um médico. Ele já tem o não. E ele ficou com o não. Isso, porque é a crença da medicina. E você pode fazer o que o Walt Disney fazia, né? Falava, ele falava assim, eu gosto do impossível, que porque lá a concorrência é menor, isso né? Mesmo. Então, quer dizer, eu falei assim, tá bom, tá constatado, tudo informação que eu já li não tem. Legal. Mas eu, como cientista, continuo pesquisando. Exato. A cura. Na neurociência, você só enxerga o que você acredita. Né, eu entendo a medicina, eles estudam, eu entendo, porque eu entrei lá dentro e eu entendo, você, por empatia, você consegue sentir o que eles sentem. Agora, eu tô num outro lugar, eu tô como personal do cérebro. Então, será que se eu acreditar, eu vou conseguir? Não sei, mas pelo menos o acreditar eu posso me dar, sem dar falsa esperança para ninguém, porque eu não tô querendo brincar com a fé de ninguém. Eu só tô dizendo, eu acredito, porque eu acredito que se o meu acreditar for com uma fé inabalável, se tiver uma chance, mesmo que seja em algo que ninguém pensou ainda, eu vou encontrar. E eu vou perseguir esse caminho porque eu quero. Mas Melissa, por quê? Porque eu quero. É só por isso. É porque eu gosto de acreditar em coisas diferentes do que a maioria acredita. E é só isso. Tá dito. E falando no acreditar, e voltando na história do líder, te cortando, desculpa, Emerson. Eu acredito que além do inspirar e da coerência, eu acho que o maior presente que alguém pode dar, sendo líder, par, cara, eu agradeço cada pessoa que acreditou em mim.
Porque foram elas, e eu assim, já lembrei de uma leva aqui, que chegou para mim e falou, olha, isso que você está falando é algo que me chama a atenção. Vai lá no escritório conversar comigo, que na minha empresa eu não tô conseguindo oferecer isso. Então, qual é o tamanho do presente quando você percebe que aquela pessoa está acreditando em você? Então, eu acho que o líder, se ele tem um time que ele acredita, ele vai muito mais longe do que a maioria. Eu concordo contigo. Eu acho que a lição tá aí. Assim, eu converso com o time toda segunda e eu tenho uma parte... Amanhã é com o comercial, à tarde é com o marketing. E eu olho para cada um deles e eu vejo a força que cada um tem para contribuição. E é real. E eu falo isso, assim. Eu falo, cara... Eu acho que de todo esse tempo e é legal porque a gente tem que melhorar o time, mas é o melhor time esse ano, cara. Tá muito legal no papel, né, cara? Isso que você falou. E a gente vai fazer o quê? Vamos melhorar o time ano que vem, cara. Tipo, a gente vai conseguir dar passo, vamos trazer mais pessoas que querem a mesma coisa que a gente quer, porque isso vai deixar a gente mais forte. Contagia, né? Contagia. Né? Atrai exatamente aquelas pessoas que vão sentir ressonância com aquela energia. Cara, a hora que você montar esse núcleo, é muito mais fácil você encontrar pessoas que façam ressonância com esse... Então, putz, tá no caminho super certo. E você tá aqui de novo e estará mais vezes, sinta-se convidado, porque você já vai ter um episódio que vai ter que vir de novo, mas a gente quer você comentando muito disso, porque a missão da carreira declarada é fortalecer as experiências do trabalho, com informação, criatividade e paixão. Então, o que você tá fazendo aqui? Nada mais do que dando às pessoas a condição delas se entenderem, delas buscarem ajuda. Por quê? Porque a experiência do trabalho, no fundo, são seres humanos. É ser humano que está numa PJ e é ser humano que é uma pessoa física, mas elas precisam entender o que elas querem, como se entrega da melhor forma. Então saiba que o que você tem para contribuir é algo incrível. Então a gente não está só abusando, não. Acho que é um vice-versa. Enorme, assim, tipo, enorme. Você Isso se sente legal. Sinto. E a gente também se sente aqui, sabe? Sinto. ChatGPT não sabe quem é você, tá? Quem é Emerson Costa? Uma pena. Ele não sabe o que tá perdendo. Eu perguntei aqui, E a Melissa falou assim... Como um modelo de linguagem, eu não tenho acesso a informações pessoais específicas sobre indivíduos. Toma, você também vai querer. Mas, ó, eu perguntei aqui, o que ninguém tá fazendo? Também aqui, ó, o somebody love total aqui, ó. Escreveu pra não ficar na linha. Se ninguém tá fazendo, eu não sei, porque se ninguém fez, eu não sei. Você sabe que a gente implica com as crianças na fase das perguntas, né? Aquela fase do Zequinha, né? Mas por quê? Mas por quê? Por quê? Que a gente fica assim, meu Deus, não aguento mais. E eu e a nós aqui, né? Perguntando pro ChatGPT, mas por quê? Mas por quê? Mas, Fernanda, olha, isso já é também muito importante você falar, que já é um convite. Viramos adultos, não temos mais o direito de perguntar. E a gente deveria ser o Zequinha, pô. Exato, entendeu? Porque é muito gostoso você fazer uma pergunta, a pessoa te responde. Cara, não tá em livro nenhum, às vezes, aquela resposta. Você fala, nossa. O rapaz que trabalha no sítio, o nome dele é Léo, putz, o cara é um gênio. Ele me trouxe uma informação que eu, lógico, eu moro na roça há pouco tempo, lá eu aprendo, mas ele me trouxe uma informação sobre eletricidade, que eu já fiz o vínculo com o cérebro e tal. Falei, nossa, essa informação é muito importante. Então, foi porque eu fiz uma pergunta. Sim. A gente não ficar tímido em acreditar, em fazer perguntas. Frustrou? Cara, vamos lidar com a frustração, mas não vamos abrir mão de acreditar, principalmente na gente. Eu falo isso aqui, vivo em casa, meus moleques sabem. E eu encho o saco do Ben sobre isso, né? Eu tô no carro com ele, de repente ele faz uma pergunta top, eu já... Cara, você é genial. Pergunta da hora, velho. Tipo, e parece às vezes assim... Essas são as perguntas que questionam o óbvio, que são as que mais provocam a gente, que a gente não sabe responder, né? Ô pai, mas o que é felicidade? Pô, o que é felicidade? Caramba, mano. O que é felicidade, né? Meu, felicidade você fala todo dia essa palavra, mas ele te pergunta uma parada que é muito grande. Poderia responder de qualquer jeito, mas eu gosto de viajar. Daí a minha esposa fala, puta, meu, começou, foi perguntar pro cara errado. Palestrinha. E ó, uma atividade de hemisfério direito. Quais são as perguntas que você ainda não fez? Quais são as perguntas que o ChatGPT não conseguiria responder? Né? Porque isso faz uma abertura. Você fala, cara, peraí, o que eu ainda não pensei, o que eu ainda não perguntei? Isso abre a mente. E hemisfério direito total. Né? É isso aí. O Einstein, que tem no futuro, o que move o mundo são as respostas, são a pergunta. Então, qual é a cura da AIDS?
Pô, com certeza tem cientista até hoje. Ou Buscando. se você acredita na teoria da conspiração, mano, os caras não vão achar nunca a cura pra isso. Mas tem alguém buscando essa parada. Como é que eu vou conseguir projetar uma aeronave que tenha mais velocidade do que tem hoje? Com certeza tem gente pensando nisso, porque o cara quer ir pra Marte em 2 meses, em um mês, e não 7 meses, né? Então eu acho isso muito louco. Mas eu queria, então, partir para um momento aqui de fechamento nosso com uma pergunta, já que a gente não acredita que só as respostas que movem, as perguntas vão dar gás. Por que o leão sempre ganha do búfalo? Mesmo sendo mais forte? Mesmo sendo mais forte, mesmo sendo o rei das... Assim, mesmo o búfalo sendo mais forte. O búfalo mais forte, mais musculoso, maior, com chifre, bicho. Porque aquilo se pegar dói mais que um dente. Caramba. Ele é maior que o leão. Por quê, Emerson? Por quê? E você fala assim, o elefante é um bicho incrível e o leão é o rei da selva. O que o leão tem? Agora você vai dizer. Eu não Mas sei. a gente vai responder? Vamos deixar para o próximo capítulo, deixar as pessoas... Você faz... A gente já trabalha o estímulo inibitório e deixa as pessoas e a gente responde no próximo. Deixa a galera perguntando. Participa, vem conversar com a gente. Por que o búfalo, mesmo sendo mais forte, é o leão que ganha uma briga? Por quê? Você quer deixar essa no ar, então? Quero. Então nós vamos responder essa com a Mari e com a Marisa. Beleza. Beleza? Essa é muito legal, cara. Porque eu não vou falar mais nada, senão eu vou falar a resposta aqui. Não pode. Não pode. Que legal. Tem algo que você gostaria de ter falado hoje pra gente, nessa conversa que a gente não te perguntou? Tem. Nossa, nunca ninguém respondeu tão rápido essa Mas pergunta. é legal isso, cara. A pessoa veio preparada, Porque velho. sempre ficava assim, não sei. Não, eu tenho porque, assim, eu queria muito... Eu tinha falado muito... Eu queria falar muito sobre o tempo. Gente, aí tem segredos que moram no óbvio que a grande maioria não pensou. Você otimiza... Falando de longevidade, né? E... Do mesmo jeito que eu busco, por que eu busco a cura do Parkinson? Por que eu acredito? Porque eu acredito que eu posso postergar a minha longevidade, eu posso segurar a oxidação do meu organismo e eu consigo viver mais. Por que eu quero viver mais? Porque eu tenho fome de saber. Se com 52 eu sei tudo que eu sei, imagina mais 100 anos. Cara, o que eu não vou fazer? Eu fico curiosa em saber o que eu não vou fazer. O que eu vou ser capaz de fazer nos próximos 50? E eu acho que evolução é você ter tempo para aprender. E também, por isso que da mesma forma, eu acho que se eu encontrar a cura para um, eu encontro a cura para outro. Então, eu tenho uma vontade pessoal, não é só pelos meus alunos, né? É minha vontade. E eu queria chamar a atenção, assim, com neon, sabe? Cara, presta atenção no tempo. A maneira como você prospera tem a ver com o tempo. A maneira como você vivencia o seu presente tem a ver com o tempo. O resultado que você tem no futuro tem a ver com o tempo. Então, essa é uma matéria que... tem uma frase aqui que é: o passado que não reconhece o seu lugar está sempre no presente. Então, é isso que eu gostaria de deixar as pessoas prestando atenção. Porque o que mais faz doer é você estar lá no passado e você não estar no presente. E como você fica lá no passado? Com culpa, autojulgamento, remorso, sensação de que você não fez o suficiente. Cara, vem logo para o presente. Resolve tudo isso aí e vem logo. É no presente que você consegue. Vale ressaltar que quando você está com os dois hemisférios integrados, direito e esquerdo, o direito ele só lida com o presente. O esquerdo lida com passado e futuro. O esquerdo está com mau estímulo. Grande maioria está no passado ou no presente. Como que a gente não vai... Ou no futuro. Como que a gente não vai ser ansioso? Ansioso ou depressivo, né? Isso. Futuro e passado. Cara, tá tudo bem. Você tá ansioso ou deprimido? Você precisa estimular esse hemisfério direito porque você precisa chegar no presente. E no presente que você tem atitude. Faça. Não fica estudando, não fica planejando. É na ação que está a sua satisfação. Então, é isso que eu queria falar. Sabe o peso nas costas da pessoa, a postura diz, e você não consegue expandir o teu pulmão, e é por isso que... A postura diz, Emerson, olha só. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui.
Quando a pessoa está com cifose, né, que é uma corcunda, ela está protegendo o coração dela. Então, essa pessoa foi muito machucada e ela está protegendo o coração. Então, por que a postura é tão importante? Porque é uma forma de eu estar no aqui e no agora. Aproveitando o que você falou. Muito legal. Obrigado por isso. Mensagem incrível. Tem um sociólogo, George Simmel, que ele fala sobre isso. A gente está transgredindo o tempo. Então, a gente não respeita o tempo nas plantações. A gente não respeita o tempo para ter prazer. Porque o prazer está no tempo. Então, por que eu quero esperar para ter tal coisa? Porque, cara, quanto mais eu espero, mais eu alimento esse prazer. E eu vou rompendo essas barreiras, eu quero tudo agora, e eu não preciso mais esperar, eu não respeito o ciclo agrícola, eu não faço, e vou destruindo, cara. É isso mesmo. Além disso, o que eu vejo mais é que as pessoas não deixam o passado passar. Cara, se a gente não deixa o passado passar, não chega no presente. E antes, o nosso cérebro era treinado diferente. A gente não tinha celular. Então, eu ligava para a Fernanda, eu deixava recado com a mãe dela e falava, olha, fala para a Fernanda que ela precisa passar aqui em casa, que eu queria conversar com ela, tá bom? Tá bom. Aí ainda ficava esperando a Fernanda com a dúvida de que ela tinha recebido ou com a vontade de não ter... Eu não sabia, eu nunca tive certeza que ela tinha recebido a informação. Hoje em dia, a gente manda e ainda ticou lá, a pessoa viu e não respondeu, tal. Então, é tudo... A tecnologia trouxe o imediatismo, mas a gente não precisa, por isso, ser imediato. Uhum. A questão do tempo, a gente tem muito para melhorar. Cara, e você esperar as coisas, né? Hoje, antes de sair de casa, minha esposa tava dormindo, que o menininho acordou, mamou cedo, não sei o quê. Daí eu falei assim, vou deixar uma mensagem pra ela. Ela falou, não quis te acordar, né? Um beijo, não sei o quê. Eu falei, podia deixar no WhatsApp. Pô, meu WhatsApp é muito pouco, muito... Que tal um bilhetinho físico? Aí eu fui num bilhetinho físico, colei na tela do celular, porque é a primeira coisa que ela vai pegar. Colei na testa. Aí ela ficou o dia inteiro... Mas é isso, né? De você conseguir articular essas coisas e usar o tempo a seu favor, a espera, né? É sensacional. Você acabou... Você deu a mensagem, assim, pra gente pensar sobre... A gente querer burlar tanto tempo, se não é isso que tá acabando com a gente. Cara. É isso, é o que tá fazendo doer muito. É. E a gente precisa do passado, do presente e do futuro. O passado são todas as nossas referências. O presente é onde eu posso realizar a minha vibração. O futuro é o que eu vou atrair. O Respirar tem um livro do Grace aqui. Procura aqui pra mim. Tudo eu nessa casa. Tudo eu, Você tá pensando Como o quê? que eu pergunto aqui pro Google? Respirar, livro Grace. Coloca aí. Isso. Esse Respire. aqui, ó. O Rickson Grace fez um livro sobre isso, porque ele acredita muito nessa técnica, tá ligado? É um cara Respire, que uma vida em movimento. Uma vida em movimento. Só que esse livro é incrível, porque ele perde um filho, cara. O filho... Então você pensa um cara que é um atleta, tal, e o filho, pô, se envolveu com drogas, morreu nos Estados Unidos numa quebrada, assim. E ele falou, cara, hoje a vida é outra. Ele falou, cara, tô indo pro Japão, tem um voo agora. Minha filha me liga. Eu paro o carro no meio da rodovia e, pô, 4 horas de ligação com ela. Aí eu olho, pô, perdi o voo. Beleza. Porque esse é o momento, sabe? Então ele se conecta, e o respirar é conectar com esse momento agora e falar assim, o que é que eu tenho que fazer agora? Que aí a gente entra agora, aproveitando, eu falei essa frase já, tudo você tá procrastinando, Cara, a priorização é a procrastinação que deu certo, você tem que procrastinar para ter um planejamento. Se você não procrastinar nada, você fica rodando, que de novo, né? De novo é não saber lidar com o tempo. Então, gente, na matéria-tempo é aonde mora a prosperidade e a evolução. Uhum. A gente precisa estudar mais sobre isso. A gente quer ficar rico de uma hora para outra. Né? As 10 dicas para ficar rico, né? Ou se a gente pega e fala assim, me dá um passo a passo rápido para eu conseguir acessar tal... Tá vendo como a gente quer burlar o tempo inteiro algo que é extremamente útil? O imediatismo, né? A espera. Mas, ao mesmo tempo, eu tô no passado, no presente e no futuro ao mesmo tempo. Cara, eu preciso estar só no presente, com a organização do passado e sabendo exatamente o que eu quero para atrair no futuro. É isso aqui. É isso aí. Obrigado. Eu que agradeço. Valeu, Fer. Curtiu?
Curtiu conhecer a Melissa? Muito. Vai pedir um orçamento agora? Nossa, um orçamento, uns dias lá na atividade da Serra, eu vou pedir uma imersão. Eu já tenho uma imersão. Olha. Agora eu vou pedir uma imersão. Essa menina tem uma intuição fora do normal. Ela tem eu quero uma que depois intuição agora fora eles do vão normal. almoçar juntos, porque Eu quero saiba que depois você. você tente entender essa menina aqui que Eu não conseguia faz anos já- que eu tô nessa. Mas o privilégio de você vir aqui gravar um episódio com a gente é que depois, se for antes do almoço, você vai almoçar Você com a tá gente. achando que pode me comprar com comida, miserável? Você acertou. Então a Melissa agora vai desvendar um pouco da mente dessa japonesa que falar pra você, cara. Gente... Vamos lá. Mas então vai nesse almoço. Gente, muito obrigado pela companhia. Foi uma honra ter vocês aqui nesse episódio do Quinto Dia Útil. Curta, compartilhe, faz o que você quiser com esse episódio agora, porque a Melissa não vai achar ruim, tá bom? Até o próximo. Tchau. Tchau.